Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade. Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do Namaracast. E aqui do meu lado, meu camarada, o Rafa Reis. Salve, salve, Pimenta. Suave, irmão. Tranquilidade, de boa? De boa, cara. E ali na nossa máquina do tempo, nosso DeLorean, nosso querido amigo Crildão. E aí, Fala, galera. de boa? Opa, tranquilo, daquele jeito. Dormiu bem essa noite? Mais ou menos, mas vamos que vamos. É isso aí. Rafa, fala pra gente quem que é a nossa convidada mais que especial de hoje. Hoje a gente vai trocar uma ideia com uma convidada especial, como você mesmo disse, com a Carmen Aleixo, que é pianista clássica e tem muita coisa pra contar pra gente, muita história. Tem. E a gente vai desbravar aí toda a sua vida, tudo que aconteceu e enfim, a gente vai trocar uma ideia legal. Mas antes eu vou falar do nosso... Seria um patrocinador? Seria um apoio? Seria um... Seria como que eu posso dizer? É... Um parceiro. Uma parceria. A gente tem uma parceria com a Skal, que é você que quer tomar suplemento, começar a tomar suplementação alimentar, ou se você já toma e está procurando alguma outra marca, enfim. A galera da Skal, eles trabalham com whey protein, glutamina, pré-treino e creatina, tá? Tem squeeze também, tem bonés, enfim. A gente vai deixar o link na descrição. Toda compra que você fizer, você usa nosso cupom, que é DONAMARA10, tá? E independente do valor que você comprar, você coloca o nosso cupom, você ganha 10% de desconto, tá bom? Já deixa aquele like no vídeo também, compartilha se gostou do conteúdo. E a gente também tem uma parceria com o Hugo Brandão. Você que tem instrumentos aí, quer dar um grau, instrumentos de cordas, né? Você que precisa fazer alguma regulagem, enfim. Ele é aqui de São Paulo, ele trabalha na Teodoro Sampaio. A gente vai deixar também o contato dele na descrição. Ele faz um serviço excelente, ótimo. E vamos pra cima. E tem também o QR Code, né? Você que gosta do nosso conteúdo, quer de alguma forma patrocinar a gente, ajudar a gente, enfim. A gente vai deixar um QR Code lá. Toda doação é bem-vinda pra gente poder fazer a máquina rodar aí, as coisas acontecerem e a gente continuar produzindo conteúdo. Porque, né, o início é sempre complicado, mas é isso, né? A gente vai pra cima porque a gente gosta muito. Então é isso, Carmen. Obrigado por você ter aceitado Imagina, fazer boa tarde. um episódio com a gente, tá? Que isso. E a música começou muito cedo na sua vida, né? Sim. Eu acho que você já veio de uma família que já respirava música, né? É. E como que foi isso? Como que você teve o primeiro contato? Como que foi isso, assim, na sua Então, infância? a minha mãe era maestrina, né? Pianista. E na minha casa tinha bastante eventos, sempre bastante alunos, tudo. E eu fui criada naquele meio. Aí eu comecei a mexer no piano devagarinho. Minha mãe começou a perceber que eu tinha dom e Você tinha ouvido. quantos anos na época? Você começou a mexer ali no Um piano? ano e pouco. Nem É. sabia, né? Só ficava... Não. Aí era assim, ela dava aula, aí ela fazia as crianças tocarem a musiquinha e eu ficava lá escutando. Quando as crianças iam embora, eu ia lá, mexia no piano e tocava a mesma musiquinha que as crianças, minha mãe tinha ensinado para as crianças sem partitura, sem nada. Aí minha mãe começou a perceber que eu tinha dom, né? Aí ela começou a me ensinar. Eu sentava lá no piano, não chegava no pé nos pedais nunca, né? Ficava balançando. E eu ia tocando lá devagarinho, que minha mãe ia ensinando. Aí depois eu fui crescendo e eu ouvia as músicas da nossa época, rock e tudo, e eu não tinha esse equipamento, rádio legal, nada. E meu pai tinha um radinho pequenininho que ele ouvia música sertaneja, né? Que naquela época era caipira, música caipira. Sim. Aí eu pegava, colocava ele lá onde coloca a partitura e eu ficava tocando a música que eu ouvia. Ia tocando, ia tocando, ia tocando. E eu fui seguindo assim. Aí minha mãe me colocou no conservatório, porque santo de casa não faz milagre, né? Aí eu fui estudar no conservatório, me formei e fui tocando. Aí entrei para a faculdade, eu prestei a USP, passei e fui fazendo música. Fui tocando, eu tinha minhas bandas, né? Antigamente era conjunto. Eu tinha um aqui, tinha dois na faculdade e tinha um outro de um outro colega nosso e a gente ia tocando assim em restaurante, tocava em igreja, casamento, missa. Fui tocando a minha vida inteira. E como que era, assim, na adolescência, esse contato com a música, assim, pra você? Muitas pessoas naquela época aprendiam instrumentos, assim, ou era poucas, assim? Você e mais algum amiguinho, ou era... Não, tinha bastante gente, tudo, né? que era violão? Acho que naquela época, como não tinha tanta informação assim, então a gente, né, o pessoal meio que se apegava a um instrumento e ficava, né? É. Na minha casa tinha aula de piano, de acordeon e de violão, né? Aí minha mãe fazia assim, quando ela fazia os eventos,
ela dava a mesma música para quem estudava piano, violão e o acordeon. Quando dava as festinhas, ela juntava os três. Aí ficava aquela coisinha, a pessoa ficava animada, criança, tudo, né? E ficava muito gostoso. E a gente ia tocando assim. Então tinha bastante gente que procurava muito o teclado e o acordeon. Então sua mãe meio que comandava ali A toda a minha, cena da música ali, né? sempre ela. Sua mãe, a gente estava conversando nos bastidores, ela fundou uma faculdade lá em Londrina, a primeira faculdade. Não, não Não, é faculdade. era a escola de música. Conservatório, né? Ela tinha ela dava aula numa escola de freira, né? Uhum. E ela foi a primeira que colocou o acordeon lá em Londrina, Hum. entendeu? E como é que começou isso lá? Acho que tem até uma Tem, matéria, né? tem até as matérias Você aqui no quer- jornal, tudo. Aí ela tinha bastante alunos, pode você ver, aqui, ó, Uhum. todo mundo tocando acordeon, minha irmã, e eles viviam direto. E minha mãe fazia também coral, e minha mãe era muito, assim, ela vinha de Londrina para cá de avião, porque minha avó morava aqui, ela ficava aqui, então ela tinha as coisas dela para fazer aqui com alunos daqui, alunos de lá, às vezes ela juntava tudo. E o negócio era bem incorporado, assim, sabe? Bem chique mesmo. E como sua mãe ela começou na música da mesma maneira que você? Como que era a sua voz? Não, Não? não, Ou ela meio que foi pra esse caminho ela do foi, nada, você assim, vê como é que é? inesperado? A minha avó cuidava, minha avó teve 12 filhos, né? Então a minha mãe foi uma das filhas dela que foi morar com um tio, o irmão da minha avó, lá em Londrina. E esse tio tinha um piano. Então foi E daí que começou, né? aí ela começou a mexer tudo e ele colocou ela numa escola. E ela foi. Começou a mexer com piano, tocar, depois ela foi pro acordeon. Ela foi devagarinho, aí ela virou professora, virou maestrina. Aí ela foi indo sozinha. Aí Ela depois, foi, aí ela foi e passou isso pros filhos, né? passou. A minha irmã também toca acordeon, é São quantos, professora. você tem quantos irmãos? Sou eu e minha irmã Só só. duas, E né? a minha mãe criou mais duas. Uhum. Mas elas sabem que não são minhas irmãs de sangue, né? Elas conheciam as mães, tudo. É que essas duas pessoas, as mães não podiam ficar, não tinha tempo para criar, né? Então a minha mãe tinha condição, minha mãe pegou as duas. E uma delas está lá em Londrina até hoje, no lugar da minha mãe, lá no conservatório, lá Você tinha falado na... pra mim, assim, que ela pediu pra você tocar acordeon no começo, aí você não gostou, você não queria, né? Não, eu Mas por que toco, você não mas não gostou do gosto. acordeon? Eu não sei, porque eu gosto de espaço. Eu gosto de tocar e fazer floreado e ir embora. Uhum. Eu pego o piano todinho, do lado de cá, gosto de tocar, bagunçar assim. E o acordeão você é limitado, sabe? Ele tem pouco teclado e eu não gosto. E eu acho também ele Você acha que te limita muito, né, pra limita poder pra muito. fazer, explorar mais o É, som, né? eu não gosto. Eu gosto mais de, de tocar assim, de explorar o piano, Uhum. sabe? E qual que foi a primeira música que você aprendeu a tocar, assim? Ei, não lembro. Eu sei que parabéns a você, todo mundo, né? Uhum. Pica-pau, que era o que tinha no livrinho lá, o pica-pau. Só essas daí. Depois que comecei a pegar, que eu ouvia no rádio, e comecei a mexer. Foi nessa época que você descobriu que você tinha um ouvido Não, absoluto? o ouvido absoluto. A minha mãe sabia que eu tinha um ouvido, mas ela não sabia que era absoluto. Aí, quando eu entrei na faculdade, tinha uma aula que a professora virava o piano de costa para nós e ela dava um acorde, ela pegava, por exemplo, ela abria lá o bar, né? Aí ela pegava uma linha e tocava uma vez só. Ela tocava um acorde e você tinha que escrever. Que acorde Pôr que na era, né? pauta. E eu pegava na hora, porque ela tocava. E é difícil, porque você não tá vendo a tecla, você não tá vendo nada, você não sabe que Sim. som que é. E eu pegava. Aí, e toda vez nessa aula eu ia muito bem. Aí a professora falou para mim assim: eu queria fazer um teste com você, mas tem que ser num lugar lá que eles me levaram, que eu não me lembro. Aí eles me levaram, fizeram um teste do ouvido absoluto, né? Então tudo que eles batiam saía um som. Tudo que você bate tem um som, né? E naquele lugar
dava para você ouvir nitidamente. O que batia era um sol, era um mi, era um fá sustenido, era um ré. Até as teclas do telefone também tem, Tudo, né? tudo, tudo que você pode imaginar tem um som. Tudo que você bate é, Tem é uma uma nota, nota. né? Consegue fazer uma música com. Tocar uma música com as teclas do telefone? Dá. Ah, Dá, dá, né? dá, dá para fuçar, né? A gente vai mexendo. É, O que você dá. fala? Desculpa. Não, não, pode ir. Não, então, é porque assim, né? Como você falou que tudo tem música, tudo tem tecla, né? Tem E som. quando eu era mais novo, eu não tinha essa noção, né? De que, tipo, se você Tudo faz tem uma aqui, tem nota. uma nota, né? Tanto que se você pegar um afinador, né? Você bater a nota, assim, ele vai dar nota de qualquer É o, coisa que você é o bater. diapasão, né? Você sabe o que é o diapasão? Hum, É aquele instrumento que parece um garfo sim. compridinho assim, que você bate ele tem que dar a nota lá, né? É isso que eu tenho dentro do ouvido. Quem tem ouvido absoluto, ele tem esse diapasão dentro do ouvido, que é você bate, você sabe, começa pelo lá, né? Aí vem lá, você bateu, deu sol, deu mi, deu ré. Então, Aí depois você estudou essas coisas de harmonia, tudo, eu campo estudei harmônico, tudo, tudo. tudo, 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 mas o ouvido absoluto me atrapalha nesse Sério? sentido, porque eu preciso soltar logo, é que nem, vou tocar uma música, vai. Aí eu tenho que ficar olhando na partitura e aquilo ali começa a me dar um nervoso, porque eu já quero ir embora. Eu sei que a parte que vem ali, eu já até sei o que vem ali Aí você fica depois. preso na partitura, Eu né? não quero ficar presa ali, por isso que eu te falo que eu prefiro. Então, isso me incomoda. Eu fiz tudo bonitinho, sou formada em tudo. Mas eu pastei, porque não é brincadeira você ter que lutar com uma coisa que está dentro de você, tá te mandando fazer uma coisa e você tem que segurar para não. Acho que você também tem um ouvido bom, né? Ouvido de. Sim. Não é Não assim? é Você. tão, né, eu não, eu acho que eu poderia ter aperfeiçoado mais, assim, né? Acho que você estava falando que essa aula que você tinha, Hum, que, né, a a pessoa gente tocava faz um o acorde, acorde e você tem que tentar escrever. escrever e tal, acho que isso aperfeiçoaria mais ainda, no meu É, caso, para mim, de até, né, é. facilitaria isso, né? Porque eu tenho, mas não é, eu não aperfeiçoei, assim, né? Eu nunca fiz esse teste, né, essa aula, mas eu acho que ajudaria muito. Eu achei É, bem interessante isso. então, é o que eu pegava no radinho Uhum, do meu pai. Eu ouvia e passava ele no meu, na minha visão, assim, que dentro, uhum. eu já via o que estava escrito, que estava lá e que eu tinha que tocar. Agora, naquele momento, você não me pergunta o que. Eu não sabia nome de música, nem nome de cantor, nem nome de autor, ninguém. Era aquilo ali que vinha na minha cabeça e eu passava ali do jeito que é, com tudo bonitinho, com as pausas, com tudo bonitinho. Ai, meu Deus, esqueci o nome, os sustenidos, os Sim. bemóis, a clave de Fá, a clave de Sol, vinha tudo na minha mente. Uhum. E foi isso que eu peguei no radinho e eu peguei na faculdade também. E, ô Entendi. Carmen, fala pra mim, aí veio a adolescência tal, aquele um período mais rebelde assim, e o que você começou a ouvir de música, assim, de, pô, quero comprar esse disco, quero escutar esse cantor, o que tocava na sua adolescência, assim? Que era, tipo, a moda do momento ali, do verão da sua época? Era os rocks, né? Os rock. Esses rock que vocês escutam, Black Sabbath, Iron Maiden, Beatles. Beatles. Eu não gostava muito dos Beatles, mas tocava. Obrigado também. Não. Eu não gosto muito deles, não. Ah, Eu acho o tipo de música que me incomoda, começa a me incomodar. Eu não sei o que tem. Acho que é o jeito, eu não gosto. Uhum. Eu gosto de música mais assim que eu. Quando eu não sei explicar. Quando eu escuto, que ela vem na minha cabeça, assim, eu começo a entender, a fazer ela na minha cabeça. É uma coisa gostosa, uma coisa que me faz bem, e não é uma coisa de louco, uma coisa que eu curto, que eu sinto. Eu sinto muito, porque quando eu toco, eu desligo. Você pode me beliscar, me bater, me puxar os cabelos, eu não sinto. Eu não estou aqui. Quando eu toco, eu estou em outro lugar. E quando eu escutava essas músicas, elas tinham que fazer isso comigo, Uhum. entendeu? Ah, não, eu falo assim porque tem o André Matos, que era o vocalista do
o Xamã, né, que era do Angra, ele tinha musicalidade, assim, ele tinha ouvido absoluto e tal. E ele falou assim, depois que ele começou a estudar, ele falou pra si que os rock que ele gostava ficou muito bobo. É, tem coisa que. É, Ele tá vendo? ficou assim, falou assim, é legal, assim, tal, mas as bandas que ele gostava quando ele tinha 12, 13 anos, assim, elas ficaram meio bobinhas É, pra então, ele. não Porque é acho que ele só- expandiu tanto o campo musical dele, né? Que pra ele era mais interessante algo mais complexo na música, assim, aquelas coisas mais complexas e tal. É, Tanto que depois ele lançou uns discos solos, assim, que é bem diferente, assim, de tudo que ele faz, assim, né? É um é, rock progressivo, com uns pianos, assim, bem diferente, assim, né? Então, por é. isso que eu perguntei, porque acho que deve ficar muito bobo, né? Se fosse assim, isso Fica. aqueles pianinhos, porque as Ah, não. pessoas falam, caralho, que foda, né? Acho que pra você fica, nossa, isso é tão besta. É, tem coisa que pra mim é vazio. Uhum, Fica uma coisa muito vazia e isso eu nem ligo, sabe? Eu uhum. nem escuto tal. Depois, quando acho que eu fiz 14 ou 15 anos, porque era assim, eu passei a minha vida inteirinha só estudando. Estudava na escola, porque minha mãe era aquelas da. Você não podia pôr o nariz no portão. Então, eu estudava na escola, depois eu vinha, fazia as horas estudando piano, depois ela me colocou na pintura. Então, eu não tinha tempo para ficar na rua, para passear, para ir em bailinho, não ia, nunca ia. Uma vez ou outra, eu ia numa domingueira de Juventus que não me encaixava, eu me sentia fora da casa, não sei, eu chegava lá e falava, nossa, isso aqui não é para mim. Eu tô nessa bagunça cheia dessa gente, eu queria voltar lá para minha casa, tocar, pintar, sempre gostei de me dedicar assim, sabe? Então, eu ficava assim, só estudando. Quando eu acho que eu fiz 14 anos, eu fui convidada para dançar numa festa de 15 anos, né? Aí foi onde eu conheci os Bee Gees. Ah, me Ai, apaixonei. Aí, acho que foi o primeiro grupo musical, assim, que chamou sua atenção. nossa, eu fiquei eu conhecia, mas eu não tinha muito tempo. Que nem eu falei para minha mãe, não dava tempo de eu ficar curtindo assim, sabe? A gente tem pra ter aquele tempo ocioso pra você escutar uma Não música, tinha. assim, não Não tinha. tinha, porque eu só estudava. A minha mãe fazia assim: eu vinha da escola, eu tinha que fazer tudo isso, ainda estudar as coisas da escola. Uhum. Porque a minha mãe chegava e me tomava. Ela me tomava o piano, que ela falava antes de sair de manhã: olha, hoje você vai estudar o Bach e o Beethoven, mas é assim, é para decorar. Porque vai chegar de noite, eu vou te tomar. E não passava batido, não. Ela tomava mesmo. Teve algum dia que você falou assim, nossa, já ela vai esquecer. Não esquece. Eu podia estar com febre, morrendo. Vai ter Te que. levanta da cama. Não, Que nota que é essa? e ela pegava o livro, levava para a cozinha, ia fazer a janta e eu tinha que tocar. Ai, se eu errasse. Ai, se eu errasse. E ela me tomava a lição da escola, e de domingo também eu fazia essas coisinhas, só estudava, 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 só estudei. Então eu não tinha tempo de pegar e conhecer uns Bee Gees, conhecer, queria me aprofundar, não dava tempo. Eu Uhum. não tinha tempo, sabe? E depois que eu cresci, então que aí fui trabalhar, eu trabalhava em 3 lugares também, não dava. E aí, quando eu conheci os Bee Gees, ai, aí eu comecei a ficar doida, né? Procurava. Aí tinha uma amiga minha que morava em frente à minha casa, os irmãos dela eram do rock, tudo. Aí eu pedi para eles se eles tivessem o disco, era disco, né? Era aqueles grandão, Os bolachão. os bolachão, para me emprestar. Aí eles me emprestavam. E aí meu pai me comprou uma vitrolinha pequenininha e eu ficava ouvindo e tirando a música. Sua Só mãe tinha algum assim. preconceito contra o Bee Gees? Essas Não, coisas não. assim? Ou ela Não, ela tocava qualquer coisa. E é como eu toco qualquer Não, coisa. um preconceito no sentido assim de escutar, de tipo, Não, deixar não. você escutar. Ela deixava. Sim, Tinha algum tipo de música que ela não gostava, assim, que, tipo assim, ela meio que proibia você escutar ou não? nunca. É porque eu falo assim, porque algumas coisas, algumas pessoas da época dizem, né? Ah, nossa, minha avó naquela época, se eu chegasse com esse disco em casa, eu ficava louca. Falando, não, Não, vai estar isso aqui em não. outro lugar, menos aqui em casa. Ela não Porque tinha esse. não tinha, porque ela vivia com isso, né? Uhum. Ela tinha música Acho que ela dentro até dela. Então ela gostava tinha, também, porque ela né? tinha os alunos pediam Uhum. algumas músicas e ela tinha que ensinar. Uhum. Porque, como eu dei aula de clássico, mas eu dava popular também, que era o que eles mais pediam, né? Uhum. Pessoas que tinham problemas de QI, problemas de nervoso, tudo, criança com problema, aí os médicos mandavam pôr no piano, um balé, né, para soltar a energia.
E teve uma aluna tadinha. Ela me pedia sempre para. Ela não queria estudar partitura e ela tinha problemas e ela não queria livros. E ela gostava dos. Ai, esqueci até o nome dos. Eram os moços, as crianças que estavam começando, agora me Rolling fugiu. Stones? Não, não, eram umas criancinhas, umas musiquinhas chatas. Aí a mãe dela me pagava bastante e eu escrevia assim. Eu não podia escrever, fazia a partitura. Então eu escrevia. Por exemplo, ela me pedia a música, eu escrevia dodói, reloginho, sol. Eu não podia escrever do, ré, mi. Não, tinha que fazer desse jeito para ela entender que a criança é assim. O do é o dodói, o R é o relógio, o ré é o reloginho, o mi é o gatinho, o fá é a faquinha, o sol é o sol, o lá é uma laranja e o si é o sininho. Legal. Então, elas vão gravando com esses desenhos. E essa aluninha, ela só entendia assim. Então, eu tinha que escrever para ela. Ai, meu, eu me esqueci o nome daquele grupinho. Nossa, era Que os um. menudo? Os Menudo. Era os Menudo, isso mesmo. E eu escrevia todas as musiquinhas do Menudo para ela. E ela tocava direitinho. Bonitinha, mas eu tinha que escrever desse jeito. Então você já trabalhava com música já, né? Sabe? Já. Já dava aula. Você falou que trabalhava em 3 lugares Ah, diferentes. trabalhava no banco, Itaú. Dava aula numa escola de noite, que é o Plínio, lá embaixo. E dava aula de, de música popular. Nossa, que horas que. Não, eu só trabalhei na minha vida, estudei. Não tinha tempo para nada. Sábado e domingo era para mim, né? Ela limpava a casa, lavava a roupa, passava a minha roupa, trabalhava durante a semana. Sim. E estudava também, né? Porque minha mãe me tomava, não tinha jeito de escapar, não tinha, até eu me formar tudo. E você sempre foi aqui da Moca, né? Sim, Sempre. Como é que era a Moca naquela época? era muito bom. Nossa, Era adolescência. muito bom. Nós sentávamos tudo na porta, não fechava portão, ficava com as cadeiras tudo na rua, fazia os vizinhos, tudo vinha, um vinha com bolo de fubá, outro vinha com pipoca, outro vinha com aquelas coisas de vinho, né? Aqueles garrafões de vinho, e ficava todo Os mundo lá. barril, né? Os barrilzinhos. Barrilzinho, a gente brincava na rua, não tinha problema. Não tinha, era muito bom. Isso aí era mais ou menos que época mesmo? 70, 80? 70. 70. 70, 80 também deu. 80 também. Ia bastante no jogo dos Juventus? Não. Você não ia no Se eu fui umas No duas Rodolfo Crespi? domingueiras, não. Se eu fui em 2 domingueiras, fui muito. Eu não ia. Eu não ia. É porque tem um pessoal, né, que sempre vai, né? Fala da Moca, fala do Juventus. Não, o Canoli, porque eu sempre Que fui no jogo dos nada. Juventus domingo de manhã. Depois, teve uma época que eu comprei o título De, para poder tomar banho lá na piscina. lá no clube, lá em cima. Né? Uma vez na vida, eu tô na morte que eu ia. Não dava tempo. Não tinha tempo também, né? Aí começou. Quando você começou a trabalhar com música, que você falou que você começou a dar aula e tal. Quando é que começou? Sua mãe que arrumou isso pra você? Não. Ou alguém. Como é que você Não, começou a de entrar? noite, sim, porque a minha mãe também não tinha tempo. Sim. Então, tinha aluno dela que estudava clássico e queria o popular. Uhum. A minha mãe não dava popular. Ela mandava eu dar. Então, ela falava, então é esse horário aqui. Então, de noite, eu tinha os aluninhos de popular. Acho que ela confiava em você pra fazer isso, Sim, né? sim. Tinha uns alunos que dava muita dor de cabeça, Carmen. Teve uma que deu. Você pode contar pra gente a Essa história? aí deu. Essa não foi nem popular. Essa daí, ela tinha, acho que, problema de QI, né? Aham. Essa menina. E ela, a mãe chegou para minha mãe e falou assim: olha, o médico pediu para eu colocar minha filha no balé, na natação, no piano e acho que é judô. Ela Uhum. precisa soltar toda a energia dela, porque ela não tem. Ela precisa soltar, ela é muito elétrica. Tem até um nome lá da menina, lá, o QI da menina, não sei o quê. Minha mãe falou: tá bom, eu vou marcar com a menina, pode trazer ela para dar aula para ela de tarde, né? Eu já trabalhava no banco. A menina começou a ter aula com a minha mãe, ela começou a destruir a casa. Aí a minha mãe pegou e falou para mim assim: olha, eu tenho uma aluna, você pode pegar ela no fim da tarde? Eu tô sem horário, eu não tenho horário e tal. Ela vem lá por umas 6 horas, a hora que eu saía do banco. Eu falei: tá bom, eu pego. Aí eu peguei a menina para dar aula. Meu Deus,
Que menina doida. Olha, era assim, tinha as crianças que vinham antes, elas ficavam fazendo lição, né? Porque a música você tem que fazer Parte a teórica, parte né? teórica, né? Sim. Então a gente dava a liçãozinha para elas, elas estavam lá na mesa fazendo. A menina levantou, falou para mim: eu vou no banheiro. Falei, tá bom, fiquei esperando. Só que ela pegou o sapato da menina, tirou o sapatinho, foi lá e jogou dentro da privada. E eu tô lá na sala de piano esperando a menina. Nossa. Aí ela veio. Vamos tocar. E começou a dar risada. Parecia que ela tinha um demônio com ela. Ela olhava para mim e dava risada, sabe? Eu falava, meu senhor. Aí, bom, vamos tocar bonitinho. Aí tem que ser tudo com jeitinho para a criança entender. Porque se você começa e assim, muito fundo, desanima, cansa, Lógico. né? E eu dando aula para ela, ela começou a dar risada. Um dia, dois. Aí na hora de ir embora a outra menina, ela chegou para mim e falou, professora, o meu sapato sumiu. Eu falei, como sumiu? Ela falou, sumiu, eu tirei. Aí eu fui lá procurar o sapato, não achei o sapato. Começou a procurar, e ela dando risada lá. E nós fomos procurar o sapato estava na privada. Aí eu fui ligar para a mãe da menina, né? Eu falei, olha, eu não sei o que A capeta aconteceu. da sua filha? Não para que Ah, fez, tá. a que ficou sem sapato. Eu falei, a senhora traz o sapatinho. Eu não sei o que aconteceu, o sapato dela ficou na privada. Eu vou verificar o que aconteceu, né? E ela dando risada. Aí eu perguntei para ela, foi você que jogou o sapato da menina? Ela falou, foi. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu gosto. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei, quando a mãe dela chegou, eu falei, olha, ela jogou o sapato da menina, só vai ter que comprar um sapato para ela. Não, tudo bem, eu compro o sapato. Comprou, tá tudo certinho, né? Chegou no outro dia, ela começou de novo. Começou a dar risada da minha cara. Eu mandava ela tocar uma coisa, ela não tocava. Eu mandava ela fazer uma coisa, ela fazia outra. Eu falava para ela, uma paciência. Aí eu pensei, por isso que a minha mãe me deu ela, né? Porque a minha mãe acho que ia enforcar a menina, como ela não pode, deixa eu dar para ela, que ela é mais nova, ela tem mais paciência, né? Uhum. E a menina lá. Aí um dia, não é todo dia que a gente tá igual, né? Com a mesma paciência e tal. Aí outro dia eu tava com a macaca e ela lá, eu mandei ela estudar. E ela começou a rir, não parava de rir. Não parava de rir. E eu falei, bom, vamos tocar junto? Aí ela tocava, eu falei, vou tocar a mesma coisa que você. Eu peguei e mandei ela fazer uma coisa e ela dando risada, ela não parava de rir. Ela não parava de rir. Aí eu pus o livrinho dela assim, ela pegou a caneta e fez assim, o livro, rasgou o livro Na sua frente. na minha frente. Eu falei, meu Deus do céu, eu acho que vou dar um soco nessa menina. E ela começou a me encher, me encher, me encher, e ela não tocava. Aí ela começou a fazer assim, eu peguei a tampa do piano, vai pim, 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 3 vezes na mão dela. Pois ela não gostou? Ai, tia, faz de novo, eu gostei. Os dedos estão assim, eu falei, nossa, eu vou quebrar os dedos mesmo, deixar os dedos. Falei, senhor. Aí eu falei, não, eu vou ligar para tua mãe, porque eu não sei o que está acontecendo. Aí eu fui ligar para a mãe dela, naquele tempo o telefone tinha na parede, né? Ela foi lá, me puxou o telefone, acabou com os fios. Eu falei, meu senhor, eu peguei, fui na vizinha, falei, só deixa eu ligar para a mãe desse demônio que tá lá. Aí eu peguei e liguei para ela, a mãe dela já estava acostumada, quando ela ia, ela dava problema, né? Ela quebrou o meu telefone e eu peguei a tampa do piano, bati na mão dela e ela gostou. Ela falou, tia, você faz de novo amanhã? Eu falei, não, eu não vou dar mais aula para ela. Não vou mais, porque eu tô com medo de dar aula para essa menina. Tem um demônio no corpo. Ela deve ter o dedo, eu vou deixar ela com os dedos assim, ó. Você lembra o nome dela? Silvia Helena. Ah, você não esquece, né? Não dá pra esquecer, não, você não sabe da maior. Aí passou isso aí tudo, né? A minha mãe, ela falou, então eu vou falar com ela. Eu dobro o valor que eu te pago. Eu falei, não, não adianta. Não, ai, pelo amor de Deus. Eu falei, não, não dá. Não dá, porque eu não tenho tempo, eu tô Ela nervosa. queria se livrar dela. Ela não queria que a filha dela aprendesse dela. Ela queria se livrar da filha. Pois é, pelo amor de Deus, te dou 3 vezes o salário. Não, eu falei, não. Aí eu falei pra minha mãe, só pega de novo. Ela falou, não, não dá, eu não tenho tempo. Eu não sei, afinal, nem eu nem minha mãe ficamos com ela, né? Aí acabou. Passou anos, anos, anos. Quando eu vim morar aqui, eu tava lavando aqui o quintal e o meu portão era vazado. Aí uma mulher estava olhando eu lavar o quintal, ela olhou para mim e disse assim, você não é a Carmen? Eu falei, sou. Você não lembra de mim? Eu falei, não. Ela falou, eu sou a mãe da Silvia Helena. Eu falei, ai, senhor.
Falei, tudo bem com a senhora? Tudo bem, e você? Tudo bem. Ela falou, você sabe que a minha filha não esquece de você? Ela não, ela já casou, ela tem 5 filhos. Eu falei, 5? Ela foi, eu falei, e as crianças dela são calmas? Não, é tudo igual. Ela falei, nossa Jesus, senhora. ainda tá sofrendo. Ela falou assim, você ainda dá aula de piano? Eu falei, não, não dou mais, eu não tenho mais Porque eu piano. tenho 5 netinhos que aprenderam piano. Eu não Isso é tenho. igualzinho a mãe. Eu falei, minha mãe faleceu, meu pai vendeu meu piano, não tenho mais. Ela falou, puxa vida. Eu falei, e ela tá bem? Agora ela é polícia militar. Eu falei, que bom. Eu falei, eu vou mudar daqui. Nossa, ela virou policial? Ó? Virou policial. Nossa. Com os filhos tudo igual a ela, tudo endemoniado. Mas ela era legal, a mãe dela, ela era legal, o pai, nossa, muita gente boa. É que você falou, né? Não, tá querendo pagar 3 vezes mais. E a menina gostava de mim, você precisa ver, ela me abraçava, ela me beijava, ela ficava no meu colo quando ela ia ter Ela, aula. o quê? Ela era hiperativa, vamos Ela dizer era assim, né? hiperativa, muito. Ela era elétrica, parecia que a menina era Mas você ligada, dava ela uns não tomava. puxão nela, assim? Não, Não, você sempre foi boazinha, tranquila com ela. eu nunca puxei. Agora, a minha mãe dava cada muqueta nos alunos. Sério? Os alunos dela lembram, todos. A minha mãe dava soco aqui, tipo, pá, sabe? Falava, vai direito. A minha mãe, nossa senhora, ela ficava muito brava. E ela dava. Em mim, então, nem se fala, porque eu tenho uma dor aqui, ó, que ela me dava com o rodinho na cabeça quando eu não estudava o que ela queria. Uhum. Porque tinha. E ela ia tomar de domingo, geralmente era de domingo que eu tomava com o rodinho na cabeça. Porque de domingo ela me tomava tudo que eu tinha que estudar na semana. Aí ela falava, bom, na segunda estudei Bach, na terça Beethoven, na quarta Chopin. Aí ela falava, bom, hoje dá uma passada que eu já vou te tomar. Ai, era muita coisa. Eu ficava cansada, eu não aguentava. Escutava minhas amigas, tudo lá na rua, brincando, correndo, e eu lá me esquiatando, lá. Falava, mãe, pode passar? Pode acabar? Não, não acabou ainda, não acabou, não acabou. E ela fazendo almoço, fazendo janta. Aí, quando eu não tocava direito, ela vinha, eu tô mandando você tocar direito, eu não tocava. E tem mais, eu fazia samba do que eu tava tocando, fazia. Ah, você fazia uma mistureba doida lá. Nossa, ela ficava muito brava. Aí ela vinha e falava, eu tô mandando você tocar direito. E eu não tocava, ela pegou o rodinho e me deu na cabeça. Aí eu tive que estudar sempre direito. Acho que é por isso que eu tenho esse problema mental. Por causa das pauladas. Ô, Carmen, fala pra mim. Você falou que ela ensinava Chopin, Beethoven e tal. É isso aí, você estuda para você se formar. Os 9 anos você tem que tocar disso aí. E qual que era mais complexo pra você tocar? Uma que tirou Olha, seu sono pra tocar? O Beethoven não, ou o Chopin? eu Né? amava tocar bar. Amava o bar. Explica o que é bar pra Ah, pessoal que não bar entende. era um Não, o pessoal vai livro. pensar que é música de boteco, né? Não, bar é um autor, tudo, e muito difícil. Muito É porque tem uma música difícil. do Engenheiro que se chama Piano Bar. Ai, também toquei em piano bar. Que é o piano bar, o estilo Não, bar? Como é que não, você fala? o bar é clássico, né? Aquelas coisas clássicas que você não pode parar, não pode. Vai embora. Tipo essas músicas que toca no Pica-Pau, no. Como é que ele chama? Tom e Aquele Jerry, coelho? Tom e Jerry, música Pernalonga, tudo isso aí. desenho, né? Agora, piano bar é outro papo, né? Outro tipo de música, coisa mais amorosa, mais light. Eu toquei também em bar, toquei com o meu professor de bateria. Fiz bateria também, Quando é que você começou a estudar bateria? quando eu dava aula no conservatório. Ah, Porque era assim, a dona do conservatório, que é a minha madrinha de casamento, ela era muito 10. Infelizmente, ela já não está entre nós. Então, de sábado, quando nós terminávamos de dar as aulas, professor de bateria, eu, tinha mais uma outra professora, tinha a professora de balé, tinha a minha mãe. Chegava no fim da tarde, de sábado, ela reunia a gente e sabe como é que é aquela italianada, né? Era aquele monte de comida, aquelas pizzas, aquelas coisas, tudo, e a gente ficava lá comendo e fazendo um som, que legal. né? E aqueles baita som. E lá, o irmão dessa senhora, ele era cantor. Então ele ficava, mas era bastante música italiana, sabe? E ele cantava. E eles dançavam, batia palma. Era muito gostoso, porque é tudo alegre, sempre foi tudo muito alegria. Eu sempre vivi no meio de gente muito alegre,
sabe? Sim. Nunca. Minha mãe não deixava a gente ficar triste. E a música não te deixa triste. A música mexe muito. Eu acho que uma das coisas mais lindas que existe é a música. Porque a música, ela mexe com você, ela muda teu E humor, eu tua acho que a vida. música, ela consegue meio que te transportar é, pelo tempo, né? Muito. Porque às vezes você escuta uma música que Você do sabe. nada você começa a sentir o cheiro da época, Nossa, de momentos assim, que eu falei, tudo. caramba, realmente a Ou música ela você fica transporta você. muito alegre, ou você fica Fala um pouquinho perto aqui emotivo. do. Eu esqueço. Você fica emotivo, né? Sim. Pra você ver, a gente escuta a música e chora, né? Uhum. E tem Então, música que bate assim que você vê. Você lembra de um momento, assim, que parece que você lembra do. Parece nossa, que você tá naquele dia, sabe? É muito legal. é. E você me fala da bateria, pô, você não falou. Então, eu estudava bateria por estudar, Mas, sabe? mas assim, você chegou, viu lá, tipo, vamos Não, aprender. é porque eu achava legal o jeito que o professor dava aula, e eu falei, acho que eu vou aprender, né? Aí eu comecei a aprender, mas não bateu. Sim. Não bateu. Eu não sei se acho que eu tenho ritmo, tudo, posso até tocar, mas sempre o que bateu em mim foi o teclado. Não adianta. Nós temos uma ligação muito grande, nós dois. Ô, Carmen, voltando um pouco nas aulas que você dá, os alunos que você teve, tinha um aluno também que deu um probleminha também, não teve uma outra história? Um aluno que teve que deu um trabalho também, que você tirou você um pouco do sério também. Foi aquele lá que me deu um piano? Eu Esse, acho que é. ele não era meu aluno, ele era aluno da minha mãe. Aquele que ficou apaixonado por você? Ele era Ah, conta aluno, essa história é boa. ele era aluno Eu da tava minha lembrando de mãe. outra, mas vamos contar essa também. Não Com tinha um que? que também te tirou do sério também, que você passava as notas, ele não não Ah, aprendia, então esse que te aí é tirou amigo da do meu série. filho. Tadinho. Esse é do número 6, né? Que ele tocou o Ah, bife. Ele mas é conta a do. Depois você conta essa. Você conta do, do. do problema que me deu o piano. Não é do rapaz que ficou apaixonado por você, É, que. então, eu vinha do serviço, né? Saía do A gente tinha serviço. acho que 19 anos naquela época. Eu tinha isso aí. Você tinha falado, né? Aí eu saía do serviço, eu ia para aula de inglês. Eu falei, não, tudo na vida eu fiz. Aí eu ia para aula de inglês e tinha o dia da semana que eu dava aula. Então, o dia que eu não dava aula, eu fazia inglês. Aí eu chegava de noite, esse aluno que minha mãe pegou, todo engravatado, aquelas roupas, assim, aquele sapato de bico fino, homem todo esquisito. E eu entrava lá, boa noite, e entrava, né? Minha mãe dava aula lá na sala. Você pra ele, ele pra você. Se você me perguntar como é que é a cara dele, eu nem sei. Se eu encontrar com ele na rua, não sei nem quem é. Aí ele começou a cismar. Então, a minha mãe só dava aula 2 vezes por semana. Uma ela dava aula e a outra ela deixava a pessoa que não tinha um instrumento estudar, né? E ele ia duas vezes por semana. Aí ele começou a ir todo dia. Todo dia esse homem estava lá. Aí eu falei para minha mãe, por que ele vem aqui todo dia? Ela falou, não sei. E minha mãe ficava lá, conversando, 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 conversando. Aí um dia ele falou para minha mãe assim, a senhora podia pedir para sua filha me dar aula de popular? Eu estava com vontade de tocar popular também, né? Minha mãe falou, eu vou ver com ela, tal, mas eu não tinha horário, não tinha tempo. E outra, ele parece que tinha alguma coisa que eu não fui com a cara dele, eu falei, não vou dar. Aí ele chegou para minha mãe e falou assim, eu vou casar com a sua filha. Abusado. Nunca viu na minha cara, nem via a minha cara direito, porque eu entrava, falava boa noite, já sumia. Aí ele começou a mandar presentinho para mim. Aí ele falou para minha mãe, o que ela gosta? Minha mãe falou, gosta de um monte de coisa. Qual é o sonho dela? É ter um piano de cauda. Ela queria ter um piano de cauda. Mas você queria mesmo ter um piano de cauda? Queria, branco. Eu toquei muito piano de cauda. Inclusive na minha formatura, eu tenho foto, eu toquei no piano de cauda. Mas eu não gostei muito, sabia? Por quê? Porque o piano de cauda, ele tem a parte assim, aqui é a tecla e aqui aquela parte do piano, né? Você vai tocar, os dedos batem ali, eu achava que aquilo tinha que ser um pouquinho mais para trás, porque os dedos batiam ali, né? Mas toquei. E eu queria ter um piano de cauda branco. E eu nem na minha casa também nem comportava ali. Para pôr o piano de cauda, tinha que tirar os 2 sofás. Pois ele não mandou entregar um piano de cauda branco na minha casa. Eita. Cheguei do serviço, tá aquela coisa linda na minha sala. Falei, o que é isso? Falei, a senhora comprou, mãe? Ela falou, não, o menino lá entregou. Que menino? O meu aluno. Falei, para quem? Para você. Falei, para mim? Falei, mas por quê?
Não, porque eu falei para ele que você queria um piano, ele te deu. Eu falei, A senhora manda devolver esse piano, que eu não quero saber desse piano aqui. Falei, Mas é não sentou lindo. nem pra ver, pra... Não, eu fiquei com raiva. O cara não me conhece. Ele estava comprando a minha mãe. Eu não tinha nada a ver com ele, nem a cara dele eu via. E ele me deu logo de cara um piano de cauda. Então, porque fica parecendo aquela sensação de que, se eu aceitar, eu vou parecer que eu tô devendo alguma coisa pra ele, né? Não, aí o que que ia ter que acontecer? Eu ia ter que namorar com ele Então. e casar, porque ele falou pra minha mãe que ele ia casar comigo. E ele já estava fazendo a cabeça da minha mãe. E sua mãe? Mas sua mãe gostava dele? A minha mãe adorava ele. Ele era delegado, gerente de um banco, ele tinha só emprego bom, sempre em carro bonito, engravatado, tudo. E eu não sei eu nunca vi esse homem tocar. Nunca vi, não sei nem o que ele aprendeu lá com a minha mãe, porque eu nunca vi. Aí, tudo bem, fui embora. Outro dia, ele estava chegando a Páscoa, ele mandou um coelhinho para minha mãe, e dentro desse coelhinho, ele mandou um anel de brilhante. É um coelho de verdade? Não, coelhinho Tá. de doce, Tá. tinha chocolate. Minha mãe, olha, o meu aluno mandou você. Você lembra o nome dele? Eu lembro, mas eu não vou falar. Aí, eu falei, aí eu abri lá o coelho, tinha o quê? Um anel. Eu falei pra minha mãe, a senhora faz favor, fala pra ele que acho que ele mandou pro lugar errado, só manda ele devolve, que ele deve ter dado esse coelho para a pessoa errada, deve ser pra namorada dele. Ele mandou, ela falou, ele não tem namorada. Ele quis te dar. Ele achou que tinha. Eu não quero. Mandei devolver. Aí ele falou pra minha mãe, mas ela é dura na queda, hein? Mas eu vou dar uma coisa que é o que eu tenho certeza que ela vai aceitar. Minha mãe falou, tá bom. Aí ele apareceu com um carro na minha porta. O meu tava tudo Nossa, você tava tentando te comprar de qualquer jeito, né? O meu carro tava tudo despedaçado. Você batia uma porta, abria a outra, não tinha assoalho, era verdade. Meu carro não tinha assoalho, era um fusquinha, coitadinho. Tava só o bagaço, mas ele me levava em todo lugar que eu precisava. Ele veio com o carrão lá. Falei pra minha mãe, a senhora devolve, porque... Eu falei pra minha mãe, bom, agora nós vamos conversar sério. Eu chamei meu pai. Ou a minha mãe fica com esse aluno, ou ela fica comigo. Porque se ele continuar vindo para cá, eu vou embora de casa. Eu não suporto nem ouvir o nome dessa pessoa. Nem, se você me perguntar como que ele é, não sei. Nossa, pegou uma birra dele, né? Meu Deus do céu, esse homem começou a pegar no meu... Me encher as paciências. Aí minha mãe pegou e falou para ele que não dava mais para dar aula para ele. E ele insistiu, viu? Aí meu pai... E outra coisa que ele me deu, que estava... Ele me mandou uma estátua de Jesus desse tamanho. Aquela estátua estava com macumba. Aí ele mandou, falou para minha mãe, põe no quarto dela. Ai, que lindo, Jesus, né? Pôs no meu quarto. O olho da estátua, ele andava assim, ó. Eu andava para lá, ele andava para lá, ele andava para cá, ele andava. Eu não conseguia dormir com aquilo. Falei para minha mãe, quem deu isso aí? Minha mãe falou, é uma aluna. Minha mãe não falou que foi ele que deu. Eu falei, nossa, eu tô achando esquisito essa estátua aí, tá me fazendo mal, né? Mas aí depois você começou a sentir realmente alguma coisa ruim nela? Assim, começou a Senti, acontecer coisas ruins? para mim, Hum. para mim sim. Aí, graças a Deus, foi uma aluna da minha mãe lá estudar e ela viu que aquela estátua estava com problema, mandou o meu pai levar para uma igreja. Meu pai pegou e levou. E aí ele sumiu. Esse homem sumiu, graças a Deus, sumiu. Agora, o outro menino que me deu nervoso era amigo do meu filho. Que hoje ele é um excelente baterista, tá? E ele queria fazer teclado. Falei, tá bom, vamos aprender. Aí eu comecei a dar aula para ele, tudo, ele começou a ir bonitinho. E eu fazia igual a minha mãe. Uma aula eu dava aula e outra aula eu deixava ele estudando, né? Mas aí eu dei uma música bem facinho, qualquer um toca essa música, até criança. É o bife, você toca seis vezes a mesma notinha, aí chega aqui, você vai diminuindo para 4, depois você volta para 6. É uma coisa tão facinho. Aí eu tocava com ele, eu tocava desse lado, ele tocava aqui. Né? Ele ia bonitinho. Aí eu ia lá fazer meu almoço e tal, falava para ele, vai tocando, vai estudando. Aí eu falava, toca 6 vezes. É 6 cada um. Ele tocava 6, 7, 8. E eu contando lá. Eu falei, 7, 8. Acho que Tá passou. atropelando. Aí eu voltei para ele. É 6 só. Aí ele começou, tá bom. E de novo. 7, 8, 9, 10. Eu falei, meu Deus do céu. Peguei um papel, escrevi assim.
6, bem grandão, vezes. E coloquei de partitura, né? Fio, é 6. Ah, tá bom. Não tinha jeito. Era 12, era 14, era 18. Eu falei, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, que eu vou começar com você. E comecei a Não, gritar. mas quando ele sentava com você lá, ele fazia certinho. Não, Era mas só você sair que ele errava. não, eu tinha que eu contar. E mesmo assim, ele esquecia. Acho que ele desligava. Ele esquecia que eu estava contando. É 6. Né? Aí chega na parte do 4, aí eu falo, agora é 4, vamos voltar 4, né? Mas olha, eu falei, filho, não dá. Vai primeiro aprender a contar até 6, porque do 6 para frente você sabe. Antes do 6 você não sabe. Então aprenda a contar até 6, aí a gente volta a tocar essa música. Essa aí você não dá certo, não. E não deu. Aí Ele ele acabou. desistiu. Eu falei para ele: ó, o teu negócio não é piano, o teu negócio é bateria, vai fazer bateria. Ele fez, ele toca bem bateria, viu? O menino, ó, O piano não piano tem não deu chance. certo, ele não sabe contar até 6. Tadinho. Carmen, eu Hum. tive uma namorada assim, mais novo, aí eu lembro que ela tinha um piano na casa dela, né? E ela tocava assim, mais ou menos, tal, não sei o quê. Daí a mãe dela queria que ela muito tocasse piano, tal. E ela teve um dia e falou, não quero mais tocar. Você Uhum. falou, mas por que que você não quer tocar dela? Não, é muito chato, não me atrai. Será que assim, o método de É, ensinar é o que faz a pessoa meio que querer é, se desvincular? Tipo, sim, não, isso não me atrai. fica cansativo. Por isso que eu falei para você, você precisa ter jeito para dar aula, porque a pessoa cansa. Porque às vezes acho que você já pegou, como você já deu aula, deve ter pegado alguns alunos que você pode explicar de um pouco mais complexo, ele pega e vai. Sim, Tem alguns que não, né? Tem alguns que eu tenho um pouco mais de dificuldade. dificuldade de aprender. Aí eu acho que com esse tem que ser uma coisa diferente, né? Tem. Uma forma mais fácil Você de tem que ter muita aprender. psicologia, né? Uhum. Porque tem gente que faz porque é doente, né? Outros que gostam, esses que gostam bastante é bom. É porque ele é bem determinado, né? Estuda, entende. Uhum. Agora, tem uns que não vai, que nem a minha professora de pintura, eu fiz faculdade junto com ela. Ela entrou primeiro que eu. Por quê? Quando ela casou, o marido dela não deixava ela fazer nada. Nada. Aí ela era vizinha nossa. A minha mãe pegou e falou para ela assim: olha, eu precisava que a minha filha estudasse pintura. Você dá aula de pintura para ela? Ela falou, dou. Aí ela conversando com a minha mãe, ela falou assim: eu tinha uma vontade de aprender piano, mas meu marido não deixa eu fazer nada. Aí minha mãe chegou, ele era diretor de escola. Minha mãe chegou para ele e falou: escuta, posso te pedir um favor? Você tem como comprar um piano para tua esposa? Tua esposa quer tocar piano e a minha filha vai fazer desenho? Nós vamos trocar. Eu vou dar aula para ela, tua mulher vai dar aula para minha filha. Ele falou: tá bom, ele pegou, comprou piano para ela. Ela foi que foi uma beleza. Mas é assim, partitura aqui, ó. Você falar para ela, tirou a partitura, toca uma nota, ela não sabe. Ela não sabe, ela não tem ritmo nem para bater palma. E tem gente que não tem ritmo para bater palma, você sabia? Sim, sim. E nem para dançar. É uma coisa, eu não me conformo com isso. Eu vejo a pessoa batendo palma errado, me dá uma coisa assim, eu falo, meu Deus, como é que pode uma pessoa não ter ritmo, né? Eu não entendo, eu não entra na minha Quando a cabeça. gente foi gravar o disco da minha banda, o vocalista da minha banda, a gente foi fazer uma música que tinha palma. Ele batia no contratempo. Tudo fora. Eu não me conformo com isso. Então, e ela era uma dessas daí, né? Aí ela pegava, ela falava assim para mim: olha, hoje eu estudei, que a minha mãe trabalhava e a parte da tarde, quando eu ficava na casa dela fazendo a pintura, Sim. o marido dela me dava aula, às vezes, de matemática, ou se eu tinha trabalho para fazer aqueles trabalho bem. Sim, ela me ajudava nos trabalhos, fazia cada trabalho bonito com pintura, tal, que ela era boa, né? É boa nisso, né? Aí eu ficava lá de tarde. Aí ela falava assim: olha, tua mãe mandou eu estudar ontem isso aqui, eu estudei. Você não quer ver para mim se eu toco direitinho? Eu ficava vendo ela tocar, mas eu não podia dar bronca nela, porque senão ela dava bronca em mim também, lá no desenho, né? E eu achava que estava errado, porque ela não tinha, ela não conseguia, não sei, mas ela estudou, olha, ela estudava que era uma coisa, sempre se formou, olha só, se formou na escola, no piano, professora, depois se formou na faculdade, depois eu fiz faculdade com ela, ela entrou antes de mim, porque quando ela entrou, eu ainda não estava no terceiro colegial.
E aí depois, no outro ano que eu entrei. Ela foi professora de São Judas, professora da PUC, da FMU. Ela dá aula, agora aposentou. Ela dava aula de música, não, era folclore, um monte de coisa. Ela se aperfeiçoou. Impressionante, mas ela não tem ritmo. De jeito nenhum. E o marido Caraca, você dela, pensa, poxa, né? A pessoa ela é tão inteligente pra uma muito, coisa, mas pra outra ela não tem jeito muito nenhum. inteligente. E outra coisa que ela queria, aprender a dirigir. Olha com quem. Ela queria aprender a dirigir. Quando eu entrei na faculdade, a USP era São Bernardo. Sim. Eu ia com ela, né? E ela falava, eu tenho uma vontade de aprender a dirigir. Eu vou te ensinar. Ela falou, tá bom. Aí eu comecei a ensinar ela a dirigir, né? Primeiro lá, perto da faculdade. E ela, medo. Eu falava, olha, pode olhar o retrovisor. Ela só mexia os olhos assim. Eu falava, não. Aí quando chegava aqui em São Paulo, ela toda torta, cheia de dor. Ela falava, você tá lascada, porque na próxima aula sua, você vai ver o que eu vou te dar. Ela me dava umas coisas ferradas, pintar, tudo. Eu pinto quadro, tudo, né? Aí, tinha aula na faculdade, que era artes cênicas. Eu tenho vergonha, eu sou envergonhada, não passo mais o sou. Uhum. Chegava na aula de artes cênicas, não dava para ir na cara limpa assim, né? Então eu e a minha turminha, que é só doido, porque quem faz música não é nenhum bom da cabeça. Tudo louco. A gente sabe. O cara que é Sabe bom, bem ele isso. não é músico. Eu falo, não, esse aí não é músico, ele é bom, né? Não tem que ser louco. Então a turminha ia na padaria e tomava umas caipirinhas, né? Pra gente entrar na aula de artes cênicas e perder a vergonha, né? Sim. Aí a gente tomava lá. Aí na hora de ir embora, eu falava pra ela, hoje é você que vai dirigir. Não, 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 não. Não, você vai sim, porque eu tô minha zoreta, tô de fogo. Eu e nós todos, porque a gente dá, porque é assim, quando você estuda fora, você dá carona pro pessoal. Sim. Então já tem uns lugarzinhos que você vai pegando, né? Aham. Aí eu falei, não, você vai dirigindo. Menino do céu. Ela falava, você vai me matar. Eu falava, a gente pegava a estrada, a Anchieta. Eu falava para ela, você fica aqui na Dina. Mas eu ficava olhando, lógico, né? Eu falava para ela que eu estava de fogo, mas não estava, não. E eu ficava. Só pra. Só para ela aprender, para ela tirar esse medo. Eu queria que ela tirasse esse medo, sabe? Ela era muito legal. Aí eu fiz ela tirar o medo. Eu fiz, na marra, a direção, ela dirigiu o meu carro, meu Fusca, podre. A direção parecia que entortar assim, o contrário, né? Aí, coitada. Aí chegava, ela tinha dor nas costas, a blusa, você podia fazer assim. Aí eu cheguei pro marido dela e falei, agora tá boa, você pode comprar um carro para ela, tá? Ele comprou uma Brasília linda para ela, branca. Ela começou com a Brasília e tal. Hoje ela tem um baita carrão. Mas ela foi. Perdeu o Ela medo. foi perdendo medo, né? E ela fala sempre, graças a você e a tua mãe, que hoje eu sou uma pessoa diferente, porque ela era presa, não podia fazer nada, casada naquela época não podia fazer nada, né? E hoje ela tem filha bailarina, né? Acho que até passou isso pra ela, pras filhas delas depois, né? Passou, Falou passou. assim, não, filha, vai, perde o medo. Porque as meninas dela não podiam nem sair no portão, não brincava, nada. Só estudando, só umas meninas com aquela saiona, aquelas caras de antiga. Sem malandragem nenhuma, sem Nossa, ter aquela vivência. Não, então. Aí ela aprendeu a dirigir e aprendeu a tocar, mas é assim, ela fala, para bater palma ou para fazer, eu não tenho ritmo para nada, não tem jeito. Mas, ô Carmen, você que, falando dos seus alunos assim, teve algum aluno assim que você pegou e falou assim, nossa, esse vai longe, hein? Esse vai e o cara não foi, e teve um que você falou, ih, isso aí. Quando tocou no violão, tocou no piano, você falou, Teve. ih, isso aí não vai, e do nada a pessoa te surpreendeu. Teve um doido, irmão de uma amiga minha, que eu nem sabia que esse menino, eu conheci ele pequeno, Sim, nem sabia que ele gostava, e ele montou até um conservatório. legal. Ele foi embora, ele toca guitarra, depois não vi mais, depois que eu casei não vi mais, mas ele foi embora. Mas é o que nem eu falo, a pessoa que ela é ligada de verdade com a música que ela tem aqui, ela não pode ser normal. Se ela é muito certa e é normal, não é música. Todo músico é pazzo, é louco. Os meus professores de faculdade, todos loucos. Um pior que o outro. Eu amava isso. Meu professor de canto, que eu cantei em coral também, inclusive essa minha amiga que toca, que aprendeu a dirigir,
nós fomos cantar em São José do Rio Preto e Rio Claro. E Ribeirão Preto, 3 lugares. Nós ficamos como é que chama aquele lugar grande assim, que tem um monte de quarto? Albergue? Não era albergue. Pensão. Camp- Não, pô. Eu ia falar tipo hostel, não é? É tipo isso aí, Então, Pousada? é mais ou menos isso aí, nos 3 lugares, né? E ela tem tudo gravadinho, ela naquelas fitas, sabe? Aquelas fitinhas. Ó, que legal. Ela tem até hoje. E meu professor, nossa, sabe aquele doido, é um doido, mas não tinha, olha, as aulas que eles davam pra gente, eu falava, e a gente aprende. Por isso que eu falo, você precisa ter jeito para fazer a pessoa gostar. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse cantar num coral. E eu gostei de cantar no coral. Eu só não segui porque minha mãe não deixou. Mas por que ela deixou? Porque a minha mãe tinha medo que eu ia embora. Porque eu tive bastante convite para tocar fora daqui. Entendeu? Ela queria que você continuasse ali com ela. Perto dela. Inclusive, quando eu tinha que, de noite, tocar nesse piano bar, que foi lá no Holiday Inn Hotel, perto de São Bernardo, né? Ela ia junto. Ela ia junto. E ela não deixava. Então, ela foi me tirando o incentivo de cantar, para eu não expandir, sabe? Para ficar mais perto dela. Foi isso Você aí. sentia que ela te deixava muito presa? Amarrada. Não era nem presa, era amarrada. Mas por que Muito. será que ela fazia isso? Acho que Porque ela tinha medo que eu de fosse embora. ela não poderia ter mais controle. É sempre essa preocupação, né? Você chegou a entender isso depois? Entendi. Não, eu sempre entendi. Uhum. Porque ela só tinha. A minha irmã é casada. As outras também foram embora, né? Morava lá na Londrina. E eu era meu pai. E ela tinha medo de morrer e me deixar sozinha. Entendeu? E com meu pai. Aí ela falava: eu não quero que você fique longe de mim, nunca. Ela tinha medo de. Como ela morreu cedo, né? Ela morreu logo. Ela não queria ficar longe de mim. E é muito louco, porque a música, ela te leva para outros. Tipo, acho que das coisas que a música traz também é você viajar, você se apresentar em outros países, outros Então, estados, né? ela não E, deixou. Eu e tive ela convite. cobrou muito de você isso, né? Tipo, que ela foi muito severa na questão de estudo e tal. E não E a deixou. hora de Eu você expandi. bater asa ali, né? Sair um Se não pouco. voar sozinho em casa, na hora de se Ela libertar, não deixou. né? Não deixou. E como que foi pra você, assim, quando ela foi embora, assim? Foi muito. Nossa. Eu tenho essa mágoa até hoje, né? Eu tenho essa tristeza até hoje porque a minha mãe era muito forte. A minha mãe era uma pessoa muito forte. Ela tinha uma luz assim, ela não deixava ninguém cair. Se você tivesse triste, em 2 minutos ela te levantava. Ela não deixava ninguém cair. Ela fazia a gente rir muito. E como a minha casa sempre foi alegre, sempre teve muito negócio de música, sempre cheio de gente. Toda vez que chegava alguém, vamos tocar. Minha irmã no acordeon. O meu pai era analfabeto e aprendeu a tocar acordeon com a minha mãe. E ele tocava bonitinho. Você vê como meu pai tocava bem. Uhum. Então a gente tocava sempre. Era eu, minha irmã, meu pai, minha mãe, também de vez em quando. E meu pai tinha um amigo que era uma coisa impressionante, ele já é falecido também. Ele tocava acordeon, o acordeon dele não era tecla, eram uns botões dos 2 lados, botão, tudo de madrepérola, coisa mais linda. E ele tocava numa folha de árvore. Tocava na folha, era uma coisa impressionante. Com a boca, você diz? Ele Com a boca, aí ele fazia pegava a um folhinha esquema aí. Ah, eu já vi pessoal fazendo isso. tocava uma musiquinha na folhinha. E todo sábado e domingo a gente se reunia lá em casa, mas era direto. Minha mãe não deixava vazio, não. Sempre tinha uma bagunça lá, sempre a gente tocava, sempre a gente cantava. E eram músicas assim, de todo jeito. Era que nem a caipira que meu pai falava, era música italiana, bastante música italiana, música da época, né? Sim. Então, inclusive, até eu tô com vontade, agora que a minha irmã conseguiu comprar a correia da sanfona dela, que quebrou, e eu falei para ela, se a minha sobrinha, que a minha sobrinha foi operada, se ela melhorar até junho, nós vamos fazer uma festa junina e a gente vai chamar minha irmã para tocar uma sanfona. Ó, que legal. Vamos fazer uma bagunça aí, né? Ela Sim. toca bem, hein? Toca. E Ela dá olha, aula ainda não, hoje? ela não dá. A minha mãe deu uma sanfoninha para ela de 80 barras, né?
e uma de 120. Quando a minha mãe faleceu, o meu pai vendeu o meu piano e vendeu essa sanfona dela. Ela entrou em choque. Nossa, era linda a sanfona dela. Meu pai juntou com uma mulher, e acho que essa mulher estava querendo dinheiro, e enquanto nós não acertamos as coisas que era da minha, ele foi vendendo tudo que era da minha mãe. Nossa. E vendeu meu piano e vendeu a sanfona dela. Você deve ter ficado muito brava, né? A sorte que a pequenininha de 80 baixos estava com ela. Então tá com ela até hoje. E ela toca muito bem na pequenininha. Nós Sim. ficamos muito bravos com meu pai. Nossa. Ele vendeu tudo. Ele pegou todas as joias da minha mãe, foi ali no ponto de ônibus da Juvenal Parada, que era em frente ao Bacalhau, vendeu tudo as joias da minha mãe por R$ 30, R$ 20. Aí uma amiga minha liga lá para minha casa. Olha, vem para cá que teu pai tá vendendo todas as joias da tua mãe. Eu comprei 3 anéis da sua mãe. Um de 30, um de 50, tudo de brilhante. A aliança da minha mãe de brilhante, ele vendeu acho que por R$ 20. Era mais fácil ir naqueles lugares que compra ouro. Mas ou ela queria dinheiro logo, lá no ponto de ônibus era mais rápido. Vendeu tudo. Mas um pouquinho até Nossa, Carmen, você deve ter ficado doido, hein? Nossa senhora, ele deixou nós tudo doido. E como que era a relação com seu pai? Era mais tranquila? Como que era? Era até minha mãe falecer. Depois acho que começou a ter mais atrito? Aí nós começamos a ter atrito. Você era Primeiro, muito nova quando ela faleceu? eu tinha 26 anos, foi era. quando nasceu o Julinho. Era. Era nova, não esperava. Tinha acabado de casar, já estava com nenê, tudo. E foi muito rápido. Eu não. E foi assim, eu que cuidei dela. Deus me deu uma força que eu não sabia que eu tinha. Eu que cuidei dela, cuidei do meu pai na época e do meu filho pequenininho, da minha família, do meu marido, tudo. Qual que é o problema que ela teve pra falar? Infarto. Infarto? Teve 3. E o doutor falou, eram 4. 4, né? Nós temos 4 veinhas no coração. Então ela teve 3 fortes e a última o doutor falou, ela vai morrer qualquer instante porque tá tão fininho, parece um fiozinho de cabelo. E Entendi. foi. Ela foi bem rápido. Mas estava falando do seu pai, que depois que ela faleceu, seu pai meio que mudou um pouco. Mudou muito. Aí ele juntou com... Porque ele não quis ficar com nenhuma das filhas. Nenhuma. Ele falou, eu não vou amolar, não vou atrapalhar casamento de ninguém, porque eu sei que isso aí pesa no casamento, né? Ainda mais ele teve 3 filhas mulher. Então, ele falou, eu vou me juntar. Vou casar. Ai, ele me arrumou uma mulher, Deus me livre, Jesus. Olha, pensa numa mulher que deu trabalho para nós. Aí ele casou. Casou no civil. Uhum. No civil. Quando ele casou no civil, minhas 2 irmãs lá de fora não vieram nunca mais. Tiraram ele, riscaram ele da vida. Eu ainda tinha que ficar perto, porque eu morava aqui perto, eu tinha dó dele, né? E essa outra minha irmã sanfoneira, longe também, que ela mora lá em Itaquera. Aí eu ficava perto, mas eu vi muita coisa que eu não queria e eu discutia bastante com ele. Muita coisa assim que você não concordava com. Acho que a Ah, mulher tava abusando muito dele e ele tava nem aí, tipo, abusou de tudo, tirou. Bom, você vê que hoje ela tem uma bela de uma aposentadoria. Meu pai ganhava 3, acho que tem 3 aposentadorias, meu pai. E ela ficou com as 3. Ela mora aqui na Moca, ela tem vida melhor que eu. E que é minha irmã. caraca. Nossa, Ela tem mas noção. não ficou. Mas não. É que eu não manjo muito, mas por direito não ficaria pra vocês também essa pensão? Ela foi casada com ele, ela casou. Ela casou justamente por causa disso. Mas vocês não teriam uma porcentagem tem também? nada. Não? Então só ficaria pra vocês o dia que ela. Né, só se fosse solteira. É assim, se você é solteiro, você fica com a aposentadoria do seu pai e da sua mãe. Uhum. Mas se você não é, não fica, não veio nada. Então, de qualquer jeito, você não pegaria porque também você é casada. No caso, tem isso também. Nossa. E ela Aí, e me pegou fala, tudo. como é que você conheceu o Beto? O Beto? É, O Beto foi os bailinhos assim. de rock? Não, eu não ia em baile. Não ia. O que aconteceu? Eu trabalhava no Itaú, né? Eu tinha um Voyage, que era a coisinha mais linda. Eu fui dar uma carona para uma amiga minha, que mora ali na Rua Natal, e eu estava com rubéola. Quando eu fui lá levar o atestado lá no Itaú, essa minha amiga falou, eu já tive rubéola, você me dá uma carona? Eu falei, dou. Aí roubaram o meu carro.
Na Ah. porta da casa. Quando eu parei para ela descer, veio o ladrão, enfiou o revólver gelado aqui e levou meu carro. E foi embora. Aí eu tinha certeza que, olha que coisa, eu tenho umas coisas que eu tenho até medo. Eu falei, esse carro vai para Itaquera. Tava na rua da minha irmã, esse carro. Mentira, sério? Pergunta para todo mundo aí. Tava na rua da minha irmã. Eu falei, esse carro foi embora para Itaquera. Aí eu contratei lá os colegas da gente lá do banco, de polícia e tal, foram atrás e acharam meu carro. Que bom. Ele estava escondido numa garagem e estava tendo festa, acho que no lado. Então, eles estavam tirando o carro. Os meus moleques estavam brincando, e tira e põe, e tira e põe, e tira. Aí, justamente foi a hora que passou a polícia e pegou o meu carro. Aí eu estava a pé, né? Porque acabaram com o meu carro. Aí eu mandei arrumar. E o meu pai me emprestou uma Variant E dele, você tinha quantos anos? 24 24. para 25. Aí tava uma Variant, tudo caindo os pedaços. Aí o meu pai falou, eu falei, pai, só me empresta que eu vou sair com a minha prima? Eu vou tomar uma cervejinha ali aqui na Paz de Barros, né? A Shot era. Ele falou, tá bom. Só que o carro do meu pai era assim. Pra você ligar, você tinha que abrir o capô, fazer umas ligações. Como eu já fui acostumada, podre, eu sabia mexer, sem empurrar, sem ligar, fazer umas ligações esquisitas. Aí eu fui com o carro, bati a porta que caía de lá, não tinha vidro, uma maravilha. Aí eu peguei, parei longe, né? Falei, nós vamos onde tem um monte de jovens. Eu não vou com esse carro podre, né? Peguei, parei longe. Aí eu tô com a minha prima lá conversando, chateada, por causa do meu carro, e tomando uma cervejinha. Daqui a pouco entrou o Beto com um amigo dele. E é assim, eu conhecia a mãe do Beto e a irmã do Beto, porque elas iam no banco, elas iam no meu caixa. Então eu Mas você conheci conheceu ela antes de conhecer ele. antes de conhecer ele. E o Zé Roberto, ele tinha mesmo amigos que eu. E só que eu nunca me encontrei. E ele também é aqui da Moca. Ele era da Moca, mas ele morava na Vila Prudente. Mas ele tinha a oficina deles era aqui na Moca. E ele tinha amizade com a mesma pessoa que eu tinha. Mas a gente não se encontrava. Aí a minha irmã e a prima falou assim: ai, o meu amigo ali. Ai, ó, ele me viu, acho que ele vai vir sentar aqui. Aí ele tá com um amigo. Aí eles sentaram na nossa mesa e nós com o dinheiro contadinho. Aí eles começaram a pedir cerveja, começaram a pedir batatinha. Eu falei, ai, não vou lavar a louça hoje. E era batatinha, e era queijo provolone. Eu falei para ela, eu olhei para a cara dela e falei, eu vou matar você. Eu não tenho dinheiro para pagar isso aqui. Ela fez assim para mim, fica calma que eles pagam tudo. Naquela época tinha essas coisas. E eu tava morrendo de medo, né? Aí na hora de ir embora, vai, tchau, comemos lá, demos risada, tal, conheci. Aí o Zé Alberto falou, você conhece minha mãe, minha irmã, tal. Eu falei, conheço, tal, né? E na hora de ir embora, ele quis levar nós até o nosso carro. Eu falei, não precisa. Não precisa, não, vamos lá, não, eu tô de carro. Não, mas a gente leva, não. Mas não precisa. Pois eles não tiveram que empurrar o carro. Eu falei, que vergonha. Meu Deus do céu, que vergonha. Ai, que vergonha. E não tinha maçaneta. Era uma coisa do outro mundo. Eu peguei, olhei para ele e falei, esse carro não é meu, esse carro é do meu pai. O meu foi roubado. Aí Tudo. já jogou o Bel pro seu pai. Não, esse carro não é meu, não. Eu só tô aqui porque. Eu falei, bom, coitado, né? Porque os carros do meu pai eram assim, quando parava na porta, ele tirava a direção. Podia roubar, que não ia roubar. E ele desligava uns negócios lá dentro, que o carro não passava daqui da ruazinha. Uhum. Não passava dali. A minha mãe falava, se o carro roubar, ele falava, pode ser que eu já sei onde está. Não vai passar dali. Então, eu cresci com os carros tudo bagunçados, assim, sabe? Aí, quando chegou em casa, eu tirei a direção, levei para dentro. E foi assim. Aí, no outro dia, o Zé Roberto me ligou. Eu até assustei. Falei, nossa. Aí ele me ligou, tudo. Ele falou, vamos, todo mundo, né? Era uma turminha, vamos lá dançar. E eu não curtia muito esse negócio aí. Aí fiquei conversando com ele um pouquinho e tal. Ele ia me embora. Eu achei que não ia dar em nada, porque na hora de ir embora, ele levava embora a minha prima também. Uhum. Né? Falei, então, acho que ele deve estar afim da minha prima, então, né? Eu nunca fui de ficar correndo atrás de ninguém. Aí ele veio de novo, falou, vamos namorar, tudo. Eu peguei e falei, vamos. Aí nós começamos a namorar, pouquinho tempo, ficamos noivo e casamos. Bem pouquinho. Aí
o Zé veio 2 anos depois. 2 anos depois, 3 anos, né? Não, ele veio. Foi assim, quando nós casamos no civil, nós casamos dia 30 de maio. Não, 30 de maio foi. Não, 3 de abril nós casamos no civil. Aí a minha mãe deixou eu dormir na casa dele, porque a mãe dele, a mãe do Zé Alberto, ia fazer um jantar, né? Aí nós jantamos tudo, nós dormimos lá. Aí eu engravidei do Juninho. Quando eu casei em maio, que agora é dia 30 de maio, vai fazer 38, Sim. eu estava grávida dele, mas eu não sabia que eu estava grávida dele. Porque eu tive problema de espinha e o médico falou para mim que eu tinha problema de hormônio, que eu não ia engravidar nunca. Aí você acreditou no médico. Eu acreditei. Casei de barriga. Mas minha mãe queria me matar, mas vai fazer o quê? Então o Zé não teve nem contato com a avó dele, né? Com sua mãe assim muito. Que Ah, não. ela faleceu, tinha 1 ano, né? Não, ele tinha 11 meses. Minha mãe faleceu no dia 14 de novembro. Dia 18 de novembro ele fez 1 aninho. Ele não lembra. Não lembra, né? Ele não lembra. E ela, Ele- ela gostava Nossa, dele, assim. minha mãe era uma baita de uma avó, uma baita de uma mãe. Os meus sobrinhos, até hoje, eles falam, eu tive vó. Ou teus filhos não tiveram, infelizmente, não tiveram. E como é que eu vou falar? Os filhos do meu sobrinho, da minha sobrinha também não tem vó. Os únicos que tiveram a sorte de ter minha mãe como vó foram os meus 3 sobrinhos, que eles falam até hoje. Não conheço vó igual a minha. Minha mãe era muito 10. Minha E mãe era. o Beto, se dava bem com ela? Ela gostava do Beto? Gostava. No começo, não. Não? No começo ela falou, não namora gente que tem negócio de carro, oficina, que vende carro, de tudo, nenhum presta. Nenhum presta. Nem que vende carro, nem que mexe com carro. Pelo amor de Deus, não namora com ele. Aí ele foi lá, começou a conversar com ela, e minha mãe tinha um relógio deste tamanho, assim, ó, que ela punha em cima da mesa. Quando dava 10 horas, ela punha no meio, ela falava, senhor José, tá na hora do senhor ir embora, faça favor, já é 10 horas, pode ir embora. Ela abria a porta, não era delicada, abria a porta, pode ir embora. Já namorou? Já, tchau, tchau. Não namora, vai embora. Aí, quando ele chegava na casa dele, ele ligava para mim para falar que chegou. E o telefone no quarto do meu pai era do lado da cama do meu pai. Nossa. Meu pai punha tudo que você pode imaginar em cima do telefone. Era sapato, era blusa, tudo pro telefone tocar. Punha um monte de coisa lá. E naquela época era assim, né? Mas minha mãe, no começo, ela falava, não quero que você namore com ele. Nós tivemos um probleminha aí com a família dele. E aí minha mãe não queria mais que eu casasse com ele. Mas era preconceito com o mecânico ou não? Porque na oficina geralmente tem aquelas fotos de mulheres, assim, né? Não sei se na Também. dele tinha, né? Tinha. Meu pai era mecânico. Ah, entendi. E meu pai era um homem muito bonito. Aham. Meu pai tinha 1 metro e quase 1,90 m. Ele era um homem muito bonito, tinha um olhão verde. Um Uhum. homem muito bonito que deu muito trabalho para minha mãe. Ah, então por isso sua mãe não queria que você namorasse com o mecânico também. Ela falou, eu sofri com o teu pai, você vai fazer a mesma coisa. Então, não namore com o médico. Namora com o médico, mas não namora com o mecânico. Eu falei, mas não deu já. A gente se apaixonou, não teve jeito, né? Dá pra mandar no coração, né? Não tem como, né? E fazer o quê? Deu Eu certo. tava, assim, voltando à questão da música, naquela época tinha aulas voltadas pra música nas escolas aqui no Brasil, Tinha, no começo antigamente? tinha. O que tinha, você lembra? Tinha. Tinha Eu o que é lembro. música clássica? Como que era? Não, você aprendia o básico. As 7 notas musicais. Olha que Você legal. aprendia a ter ritmo. Uhum. Você cantava as músicas, que nem você vê, tinha o hino nacional, você era obrigado a cantar toda semana lá embaixo, com a mãozinha no peito, o hino nacional. Sempre teve música. Mas isso era escola pública Estado. ou era pública mesmo? Tinha isso? Sabe? Porque sempre, e na minha época, né, assim, eu sou de 87, né? E a gente não teve, não tem, Não teve, não teve na época de mais. vocês Eu não acho teve. que isso seria muito importante, né? A gente vê aqui nos Estados Unidos, assim, vou usar como exemplo, lá tem aula de música, né? E eu acho que acho que talvez até a nossa cultura musical aqui do Brasil seria bem diferente Sim. se tivesse mantido as aulas de música, mesmo que seja o básico, né, que você falou que tinha, Eu acho que mas tinha que eu acho voltar. que ali despertaria nas crianças uma vontade de querer se aprofundar naquilo. Eu acho que
muitas coisas seriam diferentes, assim, aqui com a gente, né? Era isso que eu ia te falar. Sim. Eu acho que na escola tem todo tipo de criança, né? Sim. Criança que sofre na casa, criança que passa fome, criança que tem problema com o pai, que apanha, vê mãe e pai apanhando e tal. Eu acho que a música dentro da escola, ela muda. A arte, né, em si, ela muda o íntimo da criança, Sim. sabe? Aí a cabecinha dela não vai para lá do ruim, porque a música mexe e ela quer aprender a tocar. Que nem que você falou aquela hora. Se você começa a dar aula, uma aula pesada, massacrada, geralmente os pais antigamente gostavam que os filhos tocassem violino, tocassem violão. Então você vai entrar na escola porque o pai quer, a mãe gosta, a avó adora. Às vezes não é seu interesse de querer fazer Não isso. tinha interesse, era muito difícil, era mais empurrado mesmo. Hoje não. Hoje eu vejo muita pessoa, muitas jovens que tocam e procuram a música porque gostam, né? Igual esse menino do número 6 aí, ele procurou porque ele gostava, ele tinha um ritmo, tudo, sabe? Mas não foi o pai nem foi a mãe que Foi insistiu. vontade própria, Foi né? vontade própria. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a música deveria voltar para a escola. Sim, é o meu sonho de criança, assim, quando eu comecei a querer tocar e tal, é que tivesse, né? Não, Tivesse aula de música na escola, né? E na escola pública, você olha assim, você fala assim, nossa, nunca isso acontecer, sabe? Tipo, ter uma aula de música. Tipo, era Então, eu tava muito bom. perguntando quando você tinha saído, eu perguntei pra Carmen se era escola pública ou particular, que tinha falado que era escola pública, né? Tinha aula eu de estudei. música, o básico, mas e tinha. por que tiraram? Não sei. Porque é o Brasil, né, cara? Tinha os coquinhos, sabe? As professoras mandavam trazer coquinho, a parte de fora do coco, e tocava música com coquinho. A escola tinha aqueles. Eu esqueci o nome daquele. Que tem uma coisinha assim que você Você toca. bate. Triângulo. Então, tinha tudo isso. A gente tocava e cantava, né? Era gostoso, era uma aula alegre. É uma aula que às vezes a criança está triste na casa dela, muda tudo, Sim. totalmente o coraçãozinho da pessoa, né? Nos Estados Unidos tem aula de. Tem. É obrigatório, né? Aula de música, né? E lá é bem. E o país é bem musical, né? É Sim. bem. Sempre tem alguém que toca um violão, ou alguém que toca um teclado, um baixo. É, Sim, né? E aqui no Brasil não tem essa, né? Que é bem. Porque quando acabou. eu era moleque, eu queria aprender a tocar violão, aí eu pensava, pô, aula de violão, mó cara, tá? Não tem dinheiro pra pagar aula de É, violão, né? Então a então, gente meio que vai aprendendo sozinho e tal. Mas é legal quando tem alguém pra direcionar, né? Porque às vezes quando você começa a aprender uma coisa sozinho, você não tem muita noção do que você tá não fazendo, né? tem, E então, quando tem um professor ou alguma coisa assim, ou você tem uma aula própria, você tem um direcionamento, né? Que você fala assim, tem. não, primeiro eu aprendo campo harmônico, depois eu aprendo isso, aprendo aquilo. Porque aí quando você não aprende, você vai atropelando, né? Você vai Você pegando. faz o que acho que você tem que fazer, que você acha que tá certo, às vezes não tá, né? Sim. Mas o que eu olho muito é o emocional da criança, sabe? Isso muda muito aqui dentro. Em vez dela pensar bobagem, que tem muita criança que pensa bobagem, está num meio ruim, Uhum. né? Ela não vai pensar, ela vai querer tocar. É igual eu tenho uma carteirinha que a faculdade me deu onde eu me formei também, que eu posso dar aula em escola. Mas não tem mais. Não tem mais. Eu já falei para meu marido, eu tenho vontade de montar, assim, à noite, pegar umas cadeirinhas, pegar umas crianças ou alguns adultos que tenham vontade de aprender e não cobrar nada. E dar aula. Tipo uma ONG, mas eu Sim. não quero ganhar nada, sabe? Eu queria fazer de coração, assim. Uma turminha que estava com vontade de ensinar. Sim. É uma ideia bem interessante. Quem sabe ainda Deus me ajuda que eu consigo, né? Sim. Sim. Porque eu sei que tem muita gente que não tem condição. De repente, tem um amigo meu que ele tem uma ONG, né? Ele dá, É. lá só que não é tão perto, daqui lá fica ali em Itaquera, né? Uma ONG onde era uma escola que foi abandonada, e Olha. ele foi lá e transformou a escola num ambiente para crianças, Que né? Ele legal. faz toda semana, acho que toda quarta ele faz o cinema para as crianças, que aí tem legal. aula de balé, aula de dança e tudo pessoas que não sem
Sem Não- querer um retorno pra pagar. financeiro. É. Eles não são pagos, são professores que fazem de coração mesmo para as crianças carentes, assim, Tá. da comunidade. Tô até É. querendo trazer ele aqui, tô vendo o seu agenda com ele, Olha. que ele faz um trabalho muito importante lá em Itaquera, Itaquera. né? É isso E que eu de tenho vontade. repente, né, não sei como faria a locomoção, mas Muito eu importante. acho que talvez seria uma oportunidade, Nossa. né? É, Que então, eu ele gostaria. faz isso, um trabalho muito legal lá. E querendo ou não, assim, pra gente, até pra você mesmo, assim, pode não ter muita diferença, né, assim, mas às vezes tá pra criança que vai fazer uma diferença muito Muito no futuro, grande. né? Muito Ele sempre vai grande. lembrar de você como, nossa, minha professora de piano, né? É, e outra, mais E- tarde, se ele quiser dar aula, já é uma profissão, né? Sim, É alguma coisinha que ele possa ganhar um dinheirinho, né? é, É igual tinha aqui do Mazzaropi, ainda tem. ali no Brás, né? É o que acho que é de graça, né, para aprender. Que é onde era tem o Anchieta e o Lazarope, né? Que é na frente ali na Afonso Isso. Garcia, né? Ele deixou lá justamente para isso, para as crianças, para as pessoas aprender a tocar, a arte em geral, né, dançar, a pintar, né, que tem gente que gosta de pintar. Eu gostava também de pintar. Carmen, eu até confesso pra você assim, que no começo eu tinha muito preconceito com piano, teclado, achava muito. Gostava de guitarra, bateria, baixo, né? Porque É, é mais aquela coisa do rock, né? Só que aí depois, com o tempo, você vai escutando algumas músicas, você vê uns pianos assim tão bonitos, nossa. assim, que você fala, caramba. Aí você vê uma. Eu vi um filme. Não sei se você já viu um filme, que eu nem lembro como que era. Era de um cara que ele era pequeno e o pai dele queria que ele tocasse violão e ficava. Aquela coisa que era o que você passava. E ele ia, porque ele ia tocar no conservatório, chegou no conservatório, ele tinha que tocar uma sinfonia lá. É isso aí. Aí ele treinava, assim, aí Mas ele não foi era aquilo que tocar, ele. aí ele foi tocar a sinfonia, assim. E ele tocou, mas ele não tinha mais emocional, né? Aí ele tocou tudinho, assim, acho que ele treinou meses, assim, pra tocar aquela sinfonia, né? É. Quando ele foi fazendo auditório, né? Aí ele ficou louco, assim, tipo, aí ele desmaiou e ficou louco. Tá, mas fica É um mesmo. filme, assim, é um filme, não lembro, eu até queria procurar pra assistir esse filme. Isso, me fala Que ele falou depois. que ficou louco, assim, no filme, né, o cara ficou louco, assim, tipo, ele perdeu a noção das coisas, assim, que ela é tão bitolada o pai dele ensinava ele, tipo, queria que ele aprendesse, e tem você, né, certinho, cobrava, aí ele foi pro conservatório, no conservatório era pior ainda, É pior. aí quando ele se matou, aí terminou de fazer a sinfonia de Beethoven lá que ele tinha que fazer, aí ele caiu no chão, desmaiou lá e Coitado. ficou louco. Fica Aí louco. mostra o resto do filme ele meio biruta, assim, sabe? Ele meio sem. Como você Coitado. falou, né? Pra tentar nesse negócio de música tem que ser meio doido, né? Não, tem que ser doido, mas é assim, é o que eu falo, a pessoa, ela toca, ela não ela toca do coração. A pessoa que toca. Ela não toca daqui, não toca manual. Ela toca do coração. A gente põe, você vê as músicas que a gente escuta aí. A pessoa que escreve aquilo é o coração dele que está indo ali. Tem música que você fica arrepiado, nossa, e você vê Cara, como que ele teclado. consegue achar essas notas assim, tão. Você vê com 7 notas o que não é Não dá feito, né? Cada coisa que a gente escuta e vê que é a coisa mais linda do mundo. Eu sou apaixonada por música. Se deixa, eu não vivo sem um rádio ligado na minha casa. Todo lugar da minha casa tem um rádio. Mas Ligado. tem alguma música assim que você não gosta, algum estilo musical que você não gosta, que Tem. você fala assim, esse não, qual? É funk sertanejo, meu Senhor. Deus. Não me manda tocar porque eu fico muito brava. Eu até toco, mas eu não gosto. Não está em mim. Eu gosto de coisa O mais funk do você acha ele coração. muito Frio. frio? Ah, é que você tinha comentado no começo, né? Que você falou que tem muitas músicas que são frias, né? Nossa, não tem nada a ver. É o que eu falo, a pessoa que toca, ela toca do coração. O funk, qualquer coisa, né? Qualquer barulho. Que nem diz meu marido, é ruído, não é música, é ruído. Não bate aqui, né? Não sai Sim. daqui. Por isso que você vê muito jovem, tudo doido. Não tem aquela coisa gostosa, aquela coisa que tinha antigamente. Você com o teu namorado, aquelas músicas gostosas para você curtir, fica um ambiente legal, uma coisa amorosa. Fica só um barulho atrás de barulho, né? Não, aquele ruído vai te deixando uns nervos. Aí você tem que fazer o quê? Toma uma pinga para acalmar, toma uma cachaça, não sei do que, toma não sei o que lá para acalmar, porque você tá nervoso, você não sabe por quê. É essas coisas que deixam a gente fora E do. o sertanejo, o que você acha ele frio? Não, o sertanejo não é frio. Ele
matador, como é que fala? Mata a pessoa tá sempre morrendo, traída, lascada. Mas tá falando questão de letra. A música, Sim, a música em não si, só a letra. as A melodia, notas, a a melodia, A tudo. progressão musical. é fria, é pouca, é vazia, Mas é só aquilo. Mas isso você inclui também a música caipira, o sertanejo caipira também ou não? Só esse Esse- universitário Não, que veio tem uns de caipira que eu gosto. 2000 pra cá. Tem uns caipira que eu Então você não gosto. incluiria a Não. música caipira no. Não, a sertaneja eu não gosto. Moda de viola eu gosto. Sim. Sertaneja eu não gosto. Mas também, mas você diz o sertanejo esse o novo? É o novo. Ou você diz, tipo, É o sei lá, novo. João Paulo e Daniel, Não Leandro e conhecia, nem Leonardo, conhecia. Eu não? fiquei conhecendo quando o Chitãozinho homem morreu lá, o Chororó. João Paulo. Entendi. Que nem aquela moça que morreu, também não conhecia ela. Uma A que... Maria Mendonça. Nem sabia que essa mulher existia, eu só fiquei sabendo Ah. que ela morreu. É engraçado assim, eu vi um pouco da história dela. Assim, eu também nunca parei pra escutar a Maria Mendonça e tal. Ela era roqueira, assim, ela era do rock, É? gostava de rock e tal, não sei o quê. Aí o cara viu ela tocando assim, que ela tocava. Ela falou, senhor, você não quer gravar um sertanejo dela? Não, que sertanejo, o quê? Não, eu gosto de rock, sabe? O cara, ela cantava muito. Então, E só aí conheci ela chamou ela depois de morrer. chamou ela pra tocar sertanejo, ela não sei o quê. Não, quero não sei o quê. Aí o cara foi, convenceu ela. Ela foi e se tornou o que foi, né? Tipo, e ela é veio de um estilo, fez sucesso no outro, né? Acontece muito disso Você na vê só, música, né? assim. Então, mas eu só fui conhecer essa moça depois que ela morreu. Uhum. Eu conheci algumas músicas dela. O É. Manson, né? Gosta muito, né? É. Eu não gosto de música que tem letra que Sofrência. não gosto. É como eu falei para você, eu fui criada na alegria, eu só gosto de coisa alegre. Coisa que me deixa triste, eu nem Mas você acha que passo às vezes perto. é um momento que às vezes é necessário ter uma música assim? Ah, não. Tem sofrência, não. Te deixa pior. Se você vai, por Mas exemplo, você toma um chifre, vai. Você toma um chifre, você vai pegar, vai escutar uma música que deixa mais chifrudo ainda. Você tem que sair fora, pegar uma música alegre, dançar, mas a pessoa, mas, mudar a Carmen, a pessoa ela tá cabeça. triste, ela precisa Tem que tá. mudar. Então, É, só que ela, a- só que o, acho que não sei com quem a gente conversou com isso. Eu não Então, sei. a Kelly veio aqui, ela é terapeuta holística, né? Tem o lance do espiritismo e tal, e ela fala que não é legal ouvir músicas Você tá, desse sofrência. jeito, de sofrência, porque ele atrai energeticamente, te Pior. regaça você. Sim, Você fica legal. pior. Mas só que você tá, por exemplo, você tá triste, Tem que ficar alegre. mas pra pessoa parece que tem que ficar mais triste. É mais confortável ficar mais triste do que ficar Mas alegre. isso é o normal de todo Então, mundo. sim. O lado ruim sempre pesa mais, quase o lado bom, mas você tem que lutar com isso. Uhum. Eu não escuto nada de ruim. Começou a me dar. Mas vende, né? Pode vender. Então, mas tá é a tudo música que errado, vende, né? então. É por isso que você vê hoje essa juventude, tudo esquisita. É muito. Eu acho assim, se você não tem uma cabeça boa, o teu relacionamento não segue. Sim. Ele é interrompido uma certa hora. Você tem que ter uma cabeça boa e escutar coisa boa. Eu não escuto coisa ruim. E nem gosto de ninguém reclamando do meu lado. Quando tá, eu levanto e vou embora. Eu gosto de Porque coisa tem muita alegre. pessoa, né, que você vai conversar com a pessoa começa a falar só coisa ruim. Deus me Não, porque não sei o quê, livre. que não sei o que lá, que não sei o que lá. Você fala, gente do céu. A Nossa. pessoa te deixa pior. Então, e você tá alegre, quer mudar a energia sua. E eu não deixo mudar, sabe? Eu não deixo. Você viu, tem aquela moça ali onde vende produtos naturais. Deus me livre, você vai ali, você tá, beleza, você vai lá, ela conta você fica lá 3 minutinhos, ela conta três desgraças. Eu não acredito, não sei quem morreu, não sei que eu tô com uma coceira, porque eu tô com uma dor de cabeça, porque eu tô me dando. Olha, você viu meu pé virou, porque eu falei, Jesus Cristo, me embrulha logo isso aqui que eu vou embora. Deus me livre. Sabe, eu não gosto. Também não, pessoas negativas assim, né? Nossa, ontem ligou uma prima do Zé Roberto para mim. Ela me contou sem brincadeira. Oi, tudo bem? Não tá bem, não. Eu tô com problema no pulmão, meu irmão tá cego. Falei, meu senhor. Falei, olha, pera um pouquinho, já eu te ligo. Tá tocando a campainha, não liguei mais. Deus me, mais um pouquinho, eu já ia entrar em danger. Não é que às vezes você tá numa vibe legal, você tá numa energia legal e a pessoa vem com negatividade. E, sei lá, eu sou muito assim, eu gosto de me colocar muito no lugar das pessoas, né? E às vezes eu acabo pegando essa negatividade pra mim. Tá errado. É totalmente errado. Então, totalmente é igual a errado. minha mãe. O que eu falei no começo? Que a minha mãe não deixava a gente cair. Eu peguei muito disso dela.
Quando eu vejo que a pessoa tá triste, eu faço de tudo para ela ficar contente. Sim. Eu falo um monte de bobagem, eu deixo ela contente, porque eu mudo essa vibração Essa dela. vibração. Porque eu acho muito triste a pessoa triste. É muito triste. A gente já não tem uma vida que não é. Já tem um monte de coisa que deixa a gente chateada. Eu não deixo. Eu Não deixo pode, alegre. né? Não. Deixa eu te perguntar, Carmen, na época que você, né, estudava, você dava aulas e tal, você pensou em ter uma banda, um Eu conjunto tinha. musical, Eu assim? tinha. Eu lembro que você comentou aquele que você cantava, né? Não, eu não Que cantava. Eu fazia tocava. um coral, lembra Não, que o você coral falou? era da faculdade. Ah, tá. Mas fora a Fora faculdade, esse, eu fora da tinha faculdade. uma bandinha lá, né, que a gente falava que era a bandinha do Padre Chico. Todos eles usavam óculos. Só eu que Ah, não. É tudo assim. Tinha lá, eu tinha 2 fora, que a gente tocava em restaurante, não ganhava nada. Ganhava pizza só no fim e comida. não mudou muito, viu? Então, tinha as 2 fora. E tinha um cantor bom, sabe? Um menino bom. E depois, tinha nossa, menino tocava uma guitarra, ele era tão humilde. Se você olhava para a cara dele, você falava, nossa, esse menino, como tocava aquele moço. Mas aí um casou, o outro foi embora, e aí começou, né? Não dá certo, você vai substituir, não é a mesma coisa. Uhum. Aí acabou. Mas era que estilo? Ah, nós tocávamos de tudo, porque Tudo. no restaurante era assim. Tipo Era banda de baile, né? Era assim, por exemplo, a pessoa tá jantando lá, ela quer que você toca Rapaziada do Brás, uma música bem antiga. Não eram todos que sabiam. Eu, como eu fui criada com tudo isso, eu sabia. Então, eu falava para eles, vai atrás de mim, que eu toco. Aí, às vezes, eu ficava lá, agora vai entrar o ré, lá. E eu ia tocando, entendeu? Uhum. Ia tocando e... Hã? Não, obrigado. Eu ia tocando e a gente ia embora. No restaurante tocava de tudo. De Mas tudo. tinha Menos música autoral também? Vocês faziam música Não. autoral? Não, era só Não, só- cover pra só. poder tocar nos Para deixar todo mundo lugares, assim. contente. Mas você chegou a compor alguma coisa sua? Não, não. Nunca teve? Eu não tive Escrever uma vontade. letra? Nunca tive vontade. Eu gosto de tocar. Só. Eu não tenho muita paciência, sabe? Uhum. Lá na faculdade você aprende. Você aprende a montar. Né? Música, letra. Tá? É uma matemática, mas eu nunca tive vontade. Eu não tinha. Eu não sei se é porque eu não tinha muito tempo. Aliás, eu ainda não tenho. Eu não sei, eu não tenho muita paciência. De sentar e tentar compor uma Não coisa tenho. sua, né? É, Entendi. E você tocava teclado na... sim, Piano. Era piano. piano? Não era teclado, quando eu Teclado ia já, tocar né? fora, a gente levava o teclado, Porque né? levar um piano também, né? Não Ia dá. ter que... A gente levava Porque ia ter que ter um carro só pra... Um carro Nossa, não, né? nossa, Tem que ser um guincho. uma van, um caminhãozinho, né? Pra poder Verdade. levar. Legal. A gente tocava. Mas eu acho muito legal tudo isso, assim. E o lance das tatuagens, Carmen? Eu vi que você é Ai, muito eu tatuagem, gosto. você é estilosa. Eu Né? sou... que bom. Eu acho que é. É uma veste logo. Como que veio as tatuagens, assim? Então, eu sempre gostei, mas eu nunca tinha, né? Aham. Para comprar. Aí, o meu filho mais novo, ele é inteirinho tatuado. Eu sou apaixonada. Quando eu Como vejo dizia uma o pessoal, uns gibi, né? e eu amo tatuagem. E aí, nós fomos tocar, o meu filho foi tocar lá no Cerveja Azul e teve um sorteio de uma tatuagem. E eu estava feliz da vida, não ganhei. Mas o amigo dele ganhou e me deu. Que é essa daqui. Ai, mas eu fiquei numa felicidade, meu Deus do céu, eu nem dormia de noite, não via a hora de fazer. Esperando. Nossa, aí eu fiz a primeira. Aí depois, ele me deu mais uma, esse amigo dele, me deu mais uma de presente. Depois meu marido me deu essa. Aí depois, essa daqui, acho que foi meu marido também que me deu. Aí eu comecei a juntar dinheiro e nós conhecemos o Barata, né? Que ele vai vir aqui, que é o Júnior, que ele é maravilhoso. Ele tem uma mão levíssima, um traçado finíssimo. Nossa, ele é um amor. E aí a gente começou a conversar e eu falei para ele, faz baratinho para mim, não faz muito caro, não. Então eu comecei a fazer, toda sexta-feira eu fazia uma pequena. Aí eu fui enchendo. Agora eu vou fazer. Eu estou terminando de pagar minhas continhas, agora eu vou começar de novo. E o Beto te deu... Aqui tá escrito Beto. O Beto me deu. Esperto, hein? Aqui, E essa daqui. gravar o nome. Essa daqui, quem me deu foi o Louco,
né? Uhum. O louco é um amor. Nossa, eu adoro esse menino. Ele ganhou lá e me deu. Essa daqui que eu pus o nome dos meus 2 filhos. Que eu Aham. tenho o Yuri e o Júnior, né? A música. E você tem muitas tatuagens ligadas à música, né? Pelo que eu Toda, a vejo, maioria. né? É, a maioria. Aqui tem umas notas. Eu Tem. tenho também uma clave de Fá, né? Eu É, tenho também aqui. é. Mas ela é meio como se estivesse dentro da pele. É, Assim, mas, bonita, hein? essa aqui é uma clave Que de Fá bonito. também. E aqui eu fiz a música, que é aquela que eu quero tocar, que eu não achei ninguém para tocar comigo ainda. Toda vez que eu peço, o Juninho fala: você enche o saco de todo mundo, você não tem. Tá bom, então não peço mais, deixa ela no meu pulso aí. Aquela do homem lá, que eu já esqueci até o nome dele, eu adoro essa música. Peguei e falei: Quem que é? é o. Ai, meu Deus, o Juninho sabe o nome dele. É muito difícil o nome dele. Ai, como eu acho bonita aquela música. Uhum. E eu comecei a ensinar o Bolinha para tocar comigo. Bolinha? É, Uhum. baixo, né? Mas o Juninho acha muito difícil a guitarra. E aí, queridão? Queridão toca guitarra, pô. Como é que chama aquela música? Você tinha comentado com a gente da gente fazer aqui, não foi? Não é aquela música do... Gary Moore. É do Gary Moore. Ah, aquele blues. É. Essa música é bem legal. É essa aqui, tá aqui. Eu acho ela muito bonita, essa música. Ué, por que a gente não tenta, de repente, desenvolver, então? Então, eu tava ensinando o Bolinha. O Bolinha pegou legal o baixo. Aí o Zé que não quis. Não, ele fica empurrando. Não, a gente vai indo, mãe. Vai indo, que a gente vai indo. Pra onde, eu não sei. Vai indo, vai indo. Ó, Vai não tocar nunca. tentativa de músico aqui tem um monte, então... Verdade. Vambora. Vambora. O dia que vocês quiserem, vamos montar alguma coisa. Eu falei para ele: você vai esperar eu ficar velha, caquética, com Alzheimer, para tocar, aí não dá mais, né? Não, mas vamos fazer. Porque mesmo assim, a pessoa que tem Alzheimer, ela não esquece a música. Não Já esquece. tá aqui, né? A música é um negócio tão assim que É. é incrível, né? Eu falo que ela é tatuada dentro da gente, assim. Sim. Uma coisa que não sai. Deixa eu te perguntar, Carmen, não tem a ver com a música, mas como que foi lá? Se foi num programa de TV aí? Teve Faz tempo, hein, pra arrumar os cabelos. Foi lá a Cátia Fonseca lá? Fui na Cátia Fonseca. Então, a minha amiga, coitadinha, ela tinha largado do marido, tava meio apertada, né? Ela falou: eu tô fazendo luz, você não quer fazer? Eu falei: vamos aí, vamos fazer. Nossa senhora, ela fez uma coisa no meu cabelo que eu fiquei andando 3 dias de boné. Falei: não, tá ruim, vou ter que andar de boné. E aí eu tava assistindo a Cátia Fonseca, porque eu passo assim, eu não assisto televisão, mas eu assisti. Eu só deixo na música. Aí eu escutei um moço falando assim: olha, manda pra cá aqui, que eu vou fazer um sorteio, né? Que quem sabe? Eu peguei e falei: eu vou mandar, nunca ganhei nada, vou mandar. Aí eles me ligaram, ele falou: você quer participar? Eu falei: tô andando de boné, faz. Falei: vambora. Vambora, Tá andando de boa, né? aí o Beto me levou lá, me deixou lá de manhã. Aí ele faz assim, ele faz metade da cara. Primeiro ele tira foto, tudo, quando tá ruim, bem ruim mesmo, tira foto. Aí ele faz metade da cabeça lá no estúdio dele, depois nós vamos para a Gazeta. Aí chegou lá, deu o almoço, um almoço legal, gostoso. E aí ele me chamou. Quando ele chamou, com a outra metade da cabeça, aí ele teve que arrumar. Aí ele fala o que ele usa a cor da tinta, como que ele vai fazer o corte e tal. Ele fica falando, né? E você não pode ver nada. Sim. A televisão fica atrás de você ali, você não vê. Aí depois, no fim, quando ele dá aquele trato, aí ele passa. Olha como era antes e agora. Gente, eu não aguentei, até falei um palavrão na hora que eu vi. Eu falei: o quê? Aí eu falei: nossa, Pode falar. Pode falar, puta que pariu, que cabelo é esse? Ficou lindo, né? Aí ficou bonito pra caramba. Aí você falou que eles pediram lá. Passou Como é que eles mês. chegaram pra você? Falaram assim: deixa a gente buscar os Tem que assinar lá direitos autorais, né? Que fala da direito sua de imagem. né? Aí eu assinei, ficou lá toda hora passando lá. Aí eu lá. Mas aí eu falei pra ele: vocês não vão passar o cabelo ruim, vocês vão passar a bonitinha, né? A bonitinha, então a bonitinha eu deixo, o cabelo ruim não. Porque tava ruim. Olha, eu pensei que eu ia ter que rapar careca, porque ficou feio. Mas dá Carmen de boné Não, eu da andava semana. de boné. É doidona, né? Ô, Carmen, deixa eu te perguntar.
Quando assim, você tem o Zé, né? Que a gente chama ele de Zé, né? Você chama ele de Juninho, né? Hum. Como é que foi a relação dele com a música, assim? O que que você apresentou de música pra ele? Você apresentava... Ah, sempre todos. Igual eu, sempre desde criança, no meio da Tentou música, ensinar ele a tocando. tocar, né? Sim. Você falou, não tem jeito. Não, ele falou para mim, mãe, eu tenho vontade de aprender violão. Aí meu marido comprou um violão para ele, né? E nós Mas você ficou colocamos. feliz, assim, tipo... Não, porque eu falei, os legal. dois vão ter que aprender, porque os meus 3 sobrinhos não toca nem nada, não toca Uhum. nada. Que tristeza. Minha mãe ficou muito triste, né? Porque os netos dela nem toca. Uhum. Aí eu falei, os meus vão tocar. Aí eu comecei, aí nós pusemos Juninho na escola de violão. Aí ele falou, mãe, eu não gosto de violão, eu quero guitarra. Aí meu marido foi lá e comprou uma guitarra para ele. Ele começou a tocar guitarra. Aí ele pegou o jeitinho e não precisou ir mais na escola. Ele começou a tirar sozinho. Eu falei, ele tem um ouvido mais ou menos igual ao meu, né? Uhum. Aí ele pegava, ouvia e tocava. E o Yuri gosta de bateria. E o Yuri começou a tocar bateria. Até uma vez, os dois tocaram junto lá, bonito, ficou bonito, os dois tocando, mas não tinha celular para gravar. A gente tá falando do Zé, né, e do Yuri. Você... O que que era aqui antes de ser o... assim, quem não sabe, a gente faz aqui na casa da Carmen, né? O Aquela, podcast é aqui na casa da Carmen. Antes do podcast é que era o estúdio, né? Que o Zé tinha montado um sim, estúdio e tal. Aí a gente montou pra podcast. Antes do estúdio, o que que era aqui? era a casa da minha avó, Uhum. né? Aqui moravam os meus tios, morava minha avó, depois eu vim morar porque minha tia Mas era adoeceu. assim já desse jeito, não? Ou vocês foram mudando aos Não, tempos? tinha uma casa ali na frente que caiu. Uhum. A casa caiu com um temporal que deu. É que os tijolos antigamente não tinha cimento, eles são encaixados. Né? Quando Sim. caiu que nós vimos, não sabia disso. Caiu, mas ela estava bem ruinzinha, porque quando passa muito caminhão aqui, Uhum. começou a tremer e rachou a parede e afundou o porão. E a minha tia estava com risco aí. E ela adoeceu e ela falou, meu pai morava aqui, né, com aquela senhora, e a minha tia estava com medo dela, que ela estava aprontando. Minha tia falou, vocês não podem vir morar aqui. Eu falei, aonde nós vamos morar? Não tem lugar para morar, né? E Aí lá você em... tava com o Beto já, né? Sim, quer ver? Faz 22 anos que eu moro aqui. E aí, lá em cima, era uma terra, só terra, né? E a mulher do meu pai jogava lixo lá. Jogava sofá velho, geladeira velha, era um depósito de rato ali, né? Aí a minha tia falou, limpa lá em cima e levanta uma casa, né? Como a gente estava com pressa, porque ela já estava ficando doente, nós ficamos com medo, eu vendi meu carro e comprei uma casa pré-fabricada. Aí nós limpamos o terreno, meu marido limpou ele e o Juninho. Limparam todinho o terreno, saiu não sei quantas caçambas de lixo. E E os meu pai ratos mortais lá. não saía cada ratão. E aí meu pai morava aqui ainda, Uhum. aqui onde é a minha sala, né? Sim. Aí nós limpamos, comprei uma casa pré-fabricada, montamos a casa lá e viemos morar aqui. Quando nós viemos morar, incomodou. Antes da gente entrar, incomodou a mulher do meu pai. Incomodou ela. Ela pegou e foi embora, levou meu pai. Foi embora, logo depois meu pai foi embora também, já morreu. Aí nós começamos a limpar tudo aqui e começamos a arrumar. E aqui era um quartinho que o meu tio dormia aqui. Então estava abandonado, estava cheio de lixo, muito lixo. E eu peguei e comecei a jogar tudo fora, mas joguei tudo fora. E nós arrumamos, meu cunhado falou, eu estou precisando de um lugar para fazer macarrão, que ele queria fazer macarrão, ele comprou as máquinas e tal. Ele começou a fazer macarrão aqui, depois sorvete. Aí depois ele montou lá na casa dele e ficou livre aqui. Eu falei pro Juninho, você não tem vontade de montar alguma coisa? Sério que você falou? Você chegou pra ele e falou? Você não quer montar um negócio de tocar? Aí, vamos arrumar aqui. Mas ele já tinha falado pra você alguma vez que tinha Ah, vontade falou que ele tinha vontade, mas não tinha espaço. Não tinha espaço. Eu falei, vamos fazer uma bagunça aí. Aí ele Olha que montou. legal, né, mano? Você pensar. Porque assim, eu nunca imagino minha mãe chegando e falando assim, né? Monta um estúdio aí, faz um negocinho aí, uma bagunça aí. É. E minha mãe é aquela que se eu digo o som mais alto, ela diz isso aí, pelo amor de É. Deus.
É, aqui eu que ligo alto, eles que mandam abaixar. Pra quem não sabe, a Carmen é mãe do Zé, que é o dono do estúdio. estúdio, Dona Mara Produções, né? Ele é um dos idealizadores do projeto e tal. Organizadores do projeto e tal. E é muito legal a gente conversar contigo, saber um pouco Obrigada. mais histórias. Eu Bem fiquei legal. feliz também. E é legal também, né, falar pro pessoal o que era aqui antes, né? Eu até brinco com o Buiu, né? Quando o Buiu entra aqui, eu falei, Buiu, quando na sua época era tudo mato, né? O Buiu me ajudou bastante, coitado. Eu plantava coisa pra lá, eu falava, Buiu, me ajuda, tira de lá, põe pra lá. Aí falava, Buiu, não gostei daqui, tira daqui. Nossa, o Buiu e eu fizemos muita plantação aí. Muita bagunça, tadinho do Buiu. Ô, Carmen, muito Oi. obrigado pela sua Obrigada a participação, por você ter vocês, nossa, aceitado, adorei. ter conversado com a gente. Você gostou? Sentiu tranquila? Agora sim. No começo tava nervosa, né? Tava nervosa, nunca passei por isso, né? Tudo diferente. E eu sou meio doida, né? Ô, Carmen, peço que você quiser dar uma mensagem pro pessoal, sei lá, pra molecada que tá querendo aprender música. Uma mensagem pra essa molecada aí que tá tentando se encontrar na música, que tem vontade de aprender um instrumento. Ou também, para muita gente que a gente percebe que hoje em dia não está tão interessado, né, em entrar nesse mundo da música, né? Eu acho que mudou tanto que na minha época eu via que tinha muita gente interessada em querer aprender um instrumento. Hoje em dia, com tecnologia, né, eu não vejo tanta gente tão interessada, então seria interessante a sua palavra aí. Sim, eu acho que as pessoas têm que procurar mesmo um instrumento. E porque assim, todo mundo tem um dom. Nós nascemos, que acho que são 5 ou 7 dons nós temos, mas a gente não sabe. Sim. Sabia? E um dom, pelo menos um, você tem que pôr ele para fora, porque senão tua vida não anda. Tua vida vai para trás. Dom às seu. vezes é difícil a pessoa saber qual que é o dom, né? Então, tem, né? por quê? Acho que às vezes não tem mais algo para estimular esse dom. Então, ou ela procura uma pintura, a música. A música, ela encaixa em todo mundo, que todo mundo. É difícil você falar que uma pessoa não escuta uma música. Todo mundo ouve música, todo mundo gosta de música, todo mundo. Dependendo cada um do seu estilo, mas gosta da música. Procurar, sabe? Procurar ajuda em lugar que tem vontade de ensinar, que pode emprestar um instrumento. Tem muita loja assim que tem instrumento já usado, não está quebrado, dá até para comprar em vezes, né? Tenta, quem sabe, né? Porque às vezes a pessoa nem sabe que tem esse dom. Sim. Você não viu aquela minha amiga? Ela não sabe, ela queria tocar, mas não sabia que ela poderia ser boa naquilo. Ela né? é boa, não tem ritmo, mas é boa. mas ela sabe tocar. Ela tem ritmo, mas ela é boa. Ela não tem ritmo, mas ela pegou uma partitura, ela vai embora, ela toca legal. Sim. Eu já com partitura, nós dois não se dá muito bem. Acho que às vezes também, eu sempre converso isso aqui com eles, né, que essa geração nova, de 2000 pra cá, eles são as coisas muito rápidas, né? Sim. E às vezes, pô, você aprende a tocar um violão, um teclado, isso não é você aprende da noite pro dia, é uma coisa que você tem que praticar como tudo na vida, né? Tudo, não tem milagre. E às vezes os caras, como é que faz um dó aqui? Você é louco fazer isso? Não, desiste, sabe? Desiste. Então, às vezes a pessoa pode até ter o dom daquilo, mas não tem paciência. Não tem paciência e desiste, né? Tem alguma coisa que você possa falar para não alguma desistir. dica? Não, tenta, não, mas não desiste. Não desiste. É igual, sabe? Quando eu venho de serviço, tem uma praça que eu passo em frente, tem um morador de rua que eu sempre ajudo ele. Ele tem uma voz maravilhosa. Eu olho para ele e falo, meu Deus, esse homem está perdendo tempo. Uma voz dessa, ele podia estar cantando. Ele fala, muito obrigado, Deus te abençoe, mas que voz bonita. Ela é cheia, sabe? Uma voz, não é igual... Não é aquela vozona, sabe? Coitado, ele tá só o pó, mas ele tem uma voz maravilhosa. Ele tá precisando de ajuda. Se esse moço procurasse um lugar para aprender a cantar, ia ser um baita de um cantor, com ele mesmo, né, eu acho. Sim, maravilhosa a voz dele. Eu não sei o que eu falei, eu sinto umas coisas assim, que quando ele fala, eu sinto que a voz dele pega todas as notas, a voz dele é inteirinha. Não tem muito o que fazer para aprender. Se ele entrar numa escola, rapidinho ele vai aprender a cantar. Ele tem uma voz muito bonita. Eu tenho vergonha de falar isso para ele. Também ele vai falar para mim, escuta, olha a minha situação, onde é que eu vou? Né? Mas ele tem uma voz... Mas se você sentir no seu coração, acho que você devia falar. Às vezes pode mudar alguma coisa na vida dele. Coitadinho, tá cada dia mais magro. A próxima vez que você for lá, você... Todo dia eu vejo ele.
Todo dia. A próxima vez que você falar todo dia, segunda-feira. Segunda-feira eu vou passar lá, vou falar com ele. Ele tem uma voz bonita, viu? E eu fico pensando, tem gente que tem os dons e não sabe que tem. Então Por isso isso eu que tava você falando. tem que insistir em alguma coisa, Uhum. sabe? Tenta. É o que eu falo. Se você não tentar, nem tem pessoa que fala, eu não gosto de comer essa comida. Você já comeu? Não. Você tentou? Não, então tenta. Experimenta, né? Vê o que é. Experimenta. Quem sabe, né? Uhum, Você gosta e você passa a comer. uhum, Eu acho que tudo tem que tentar na vida, tudo. Eu tento tudo. entendi. Deu, não deu paciência, eu vou fazer. Não é? Sim. É Esse isso aí. papel branco aí, Carmen, você não Ah, mostrou. esse aqui eu trouxe eu trouxe o diplominha da minha mãe de professora de sim. piano. É de piano ou esse acordeão? Esse acordeão. Isso aqui? Ah, entendi. Esse é da sua mãe. Esse é da minha mãe. Ah, se chamava Depois Carmen a gente também? a gente põe na tela É em muito cima, fácil. bonito. E Olha. esse aqui era quando ela colocou o acordeão lá em Londrina. Olha o estado do. Mas esse aqui eu vou mandar restaurar. Isso é relíquia, hein? De Isso é 51. relíquia. É de 51. É. Acho que você põe depois na tela, Pima. Faz E aquele esquema lá. ela dando aula, sendo maestrinho. Nossa, isso aqui é São Paulo, novembro de 1951. Nem eu tava, não tinha nascido, né? É. Não tem o dia, né? Tem só... Eu acho que tem, mas tá aí no meio dessa coisa aí. Cara, isso aqui é histórico, É né? histórico. Isso aqui. Quando você vê, quando você olha pra isso aqui, o que você sente? Ai, vontade de chorar. Sério? Porque eu acho assim, eu gostaria muito de ter feito, né? Hoje já, eu acho que eu fiz uma homenagem para ela, porque ela merecia. Minha mãe era guerreirona. Minha mãe Qual que era o era nome dela? Carmen. Carmen também? Carmen. Vocês gostam de. A família gosta de ficar passando o nome, né? Só tem esse, porque a minha avó era Carmela, Carmen. A minha bisavó era Carmen, minha mãe é Carmen, eu só que eu não tinha outro nome na família. Carmen. Certinho. Então, gente, é isso aí. Vamos Tá terminando bom. mais um episódio. Carmen, muito obrigado Obrigada a vocês. novamente. Desculpa alguma coisa. Nada, aí, que tá? isso, a gente que Isso. agradece. Né? A gente tá pra Imagina. bater esse papo já faz um tempo que a Faz gente tá tempo. marcando, né? É, Mas hoje saiu. precisando de alguma coisa, tamo aí. Eu acho que ele quer um pouquinho de gelo lá. Você consegue trazer pra ele? Do quê? Quer um pouquinho de gelo e lá. açúcar pra fazer o Eu já drink. Se você quiser, eu trago para você. Tem hortelã também lá. Mas é isso, Carmen. Obrigado, agradeço Obrigada também a você vocês, ter viu? topado trocar uma ideia com a gente. Eu gostei muito da sua história, conheci há pouco, né? Do que É. a gente conversa ali fora, mas hoje deu pra gente pegar ali desde o início e eu gostei muito. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu torço demais para vocês, mas torço mesmo para dar tudo certo. Tudo que me ensinam aqui eu faço para vocês prosperarem. Eu vou fazer outra coisa agora. Uhum. Eu acho que vocês não têm que desistir, tá? Sempre se cuidar, porque o zoião tem bastante. Sim. Gente que põe a gente para baixo tem bastante. Nunca se abaixe, sempre se levante. Sim. Não vai atrás de conversa de ninguém. E o que precisar de mim, eu tô aí. Eu e meu marido estamos aqui para ajudar vocês. E a gente também agradece muito por você, né, disponibilizar o local pra gente fazer, porque às vezes a gente traz uns convidados, aí o pessoal se empolga, aqui fica aquele barulho aqui fora. Ninguém liga aqui, não. A gente é da bagunça. Não, isso eu sei, né? Eu já tô pedindo desculpa adiantado, né? Não precisa pedir, não, pelo amor de Deus. E primeiramente a gente agradece, assim, por todo esse apoio que você e o Beto, vocês dão, assim, quando a gente precisa de alguma coisa, assim, vocês sempre estão aqui pra ajudar a gente. E vocês sabem que também o que vocês precisarem, assim, referente ao que a gente puder fazer aqui, vocês podem contar com a gente também, tá bom? Ah, muito obrigado. Eu queria dar uma palavra assim, eu queria realmente agradecer todo o acolhimento que vocês têm com a gente. Imagina. Desde que a gente veio aqui, desde a primeira vez, assim, a gente se sente muito em casa, né? Sim. E também como Pimenta, pedir desculpa por qualquer coisa, sabe? Imagina. A gente é muita gratidão. Vocês são considerados, assim, um filho, sabe? Sabe a mãe que agrada. Sim, vai agregando. Vai agregando um monte, sim. Uhum. Vocês, para nós, são os filhos. Eu acho muito bonito o que vocês fazem. Eu acho muito bonito que vocês têm dentro de vocês, assim, essa força, esse amor pela música, pelas coisas que vocês Sim. falam. Hoje em dia é muito difícil vocês acharem pessoas na idade de vocês com uma coisa bonita, assim. Eles têm a cabeça tudo, né? E vocês não. Então, eu acho que pessoas como vocês merecem bastante sucesso, bastante ajuda, bastante força e nunca amoleça, sabe? Nunca deixa para ninguém abaixar vocês.
Falou alguma coisa negativa, você transforma em positivo. Sim. Não deixa nada diminuir A gente até vocês. fala assim que é até bom quando alguém fala alguma coisa negativa assim pra gente, porque a gente quer se superar nisso, né? Sim, A gente não gosta de se apegar a isso, falar, pô, não se tem que alguém se falar assim, apegar. nossa, que bosta que vocês estão fazendo, a gente Deixa vai se pra lá. apegar àquilo, mas a gente fala assim, não, beleza, pode achar, então vou fazer o melhor ainda, vou tentar fazer É. melhor ainda. Eu aprendi uma coisa, a pessoa que quando ela começa a pôr muito defeito, Hum, ela queria ser como você. sim. Só É que ela aquele- não consegue. É aquele ditado, né? Quem desdenha quer comprar, né? Ela não consegue, então o que ela vai? Ela vai tirar de você para ela se autovalorizar. Não, mas porque o que você está fazendo é uma bosta, mas eu gostaria muito de É estar que- no teu lugar fazendo. É que nem aquele amigo seu que fala assim, sua namorada é feia, hein? Sua namorada É, cheira tá, feia, vai não sei o quê. nessa. Aí o cara vai lá, termina com ela, Ele aí já passa tá aí 3 na meses, tá lá fila. na cola. É, por isso que eu falo, eu falo pro o Juninho, eu acho ele um pouco negativo, sabe? O Juninho, ele não era, não sei porque ficou assim, não sei. Mas não puxou eu, porque eu não sou negativa. E quando meu marido começa com as coisas negativas, eu pego no pé dele. Eu não sei se é porque eu fui criada assim, né? Nessa alegria, nessa coisa positiva. Eu acho que quanto mais você pensar bonito, mais você pensar positivo, mais você atrai coisa boa. Foi aquela Sabe? coisa que a gente conversou, que você falou do carro, lembra? Sim, Que você ficava imaginando quando você entrava aqui, você falava assim, não, vou pegar meu carro. E agradecendo. imaginando ele, agradecendo e visualizando que ele tava ali, né? Aí passou um tempo, você conseguiu um carro, né? Vocês têm que agradecer o que vocês não têm. Uhum. Como se você tivesse, Sim. né? Com esse carro foi a mesma coisa. Não foi só com o carro, já fiz isso com mais coisas. Você já visualiza aquilo e agora, puxa, mas todo dia. Muito obrigado pelo meu carro. Eu falava, muito obrigado pelo meu carro na garagem, meu carro branco, lindo, maravilhoso. Muito obrigado, gratidão. Olha que lindo que ele tá. Quem olhava eu falando, falava, ela é Ela louca, doida. ela é doida. Todo dia eu lavava quintal, olha que lindo o meu carro. Nossa, como meu carro é lindo. Maravilhoso, obrigado, gratidão. Todo dia, sem um tostão. Falei, como que eu vou comprar meu carro se eu não deu um tostão? Um dia me aparece o Beto. Olha, comprei. Eu falei, que jeito? Ele falou, o moço falou que eu pago como eu posso. Será que não era o moço lá que te deu piano lá atrás? Que deu Não. problema? Esse não. Esse aí é amigo dele. Graças a Deus que não é. Esse não. Eu falei, nossa, já pensou daquele homem? Jesus. Minha mãe é capaz de levantar do túmulo. Agora vai olhar pro carro e falar assim, Não, não é. Eu conheço o dono. Graças a Deus. Tá bom? Mas é Se isso. precisarem de alguma coisa, conte Ah, comigo. gente. Nunca, ó, o dia que vocês não tiverem ninguém para conversar, Uhum, que nem disse o nosso amigo Kiko, uhum. que a gente precisa de um amigo de boteco para conversar. Sim. Quando vocês não tiverem ninguém para conversar, vocês estão tristes, pode me chamar. Pode Tá me bom. chamar, que eu sou boa de papo, gosto de conversar. Já percebeu, né? Gosto de falar, gosto de ajudar. Que eu puder, eu ajudo. Tá bom? Carmen, Tá bom. a gente fica muito feliz de ter você aqui com a gente. Imagina, eu que fico Sempre, feliz. porque a Carmen, ela sempre tá aqui com a gente aqui fora, né? Enchendo o saco. Né? Enchendo saco. Enchendo saco nada. Você sempre tá aqui alegrando. E Porque meu- sempre você chega contando história, falando, dando risada. E o Juninho, mãe, vai embora, já tá na hora. Quando ela grita com o Luke. Nossa. Deixei ele surdo hoje, coitado. Então, tá bom? Obrigado, Ficam Carmen. com Deus, imagina. É. Tudo É de isso bom. aí, Rafa. Só dá aquele recadinho final aí pra gente A finalizar. gente vai encerrando mais um Dona Mara Cash. Segue a gente nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, no Facebook, no X também a gente tá lá. Ou se você não pode assistir, você consegue ouvir a gente no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. E a gente vai deixar o QR Code aí, se você quiser patrocinar a gente tá lá, né? E curte o vídeo, compartilha se você gostou do conteúdo. E é isso. É isso e vamos embora. Acabou? Acabou. Acabou. É isso. Falou, Falou. até a próxima. Tchau. Tá. E além de que, vocês são bonitos, né? Vocês são bonitos. Aparecem É no mesmo, né? vídeo Tá bonito, porque a tem vida. umas pessoas tão feias no vídeo. Jesus. E aí, Carmen, Tem você uns que, gostou? olha, só rezando. Você gostou? Eu amei, Sentiu adorei. confortável? Nossa.